Boa noite, pessoal. Enfim, estamos de volta, graças a Deus, né, Nicolas? Temos uma reestruturada aqui, mas o Nicolas continua do meu lado, não saiu. O pessoal fica preocupado se Nem sair, vou. Nicolas. E hoje um convidado super especial para falar assim, uma outra visão de uma pessoa que a gente costuma ver muito em Juiz de Fora. Antes, o Nicolas tem um recado. Eu tava com saudade do café. Agora que eu dei um golinho aqui, que eu vi que eu tava faltando isso na minha vida. Eu anotei porque eu esqueci como é que faz isso tudo. Gente, boa noite. É muito bom estar de volta. Antes de mais nada, só para vocês poderem lembrar, esse episódio que você tá vendo aqui também tá no Spotify. Então você não necessariamente tem que ficar aqui no YouTube para poder acompanhar. Às vezes tá dirigindo, dá para colocar no Spotify e acompanhar por lá também. Lembra de dar o joinha aqui nesse vídeo, de acionar o sininho para poder ser notificado sobre novos episódios. A gente está com uma pauta muito extensa daqui para frente e vai ser legal você poder acompanhar isso com a gente. Para isso tem que estar sendo notificado lá no YouTube. Então por isso já dá o joinha, aciona o sininho aí e lembra de compartilhar com as pessoas, porque tem um monte de gente que quer saber isso que a gente está conversando aqui, mas não sabe da existência do podcast. Então é legal você ir lá e compartilhar com as pessoas também, beleza? Seguir a página no Instagram também é importante, que é lá que a gente coloca os cards. Segue lá, curte, compartilha, mostra pra galera. Além disso, rapaziada, os nossos patrocinadores, tem um tempão que eu não falo isso, mas a gente tá aqui num espaço agora que é do Speed Coworking, que tem 3 unidades em Juiz de Fora, e aí vocês não conhecem porque você só vê isso daqui, mas é um espaço muito grande, que tem sala de atendimento, tem auditório, e tem uma novidade, que é sala para profissionais em terapia, para eles poderem alugar aí, para poder psicólogo e terapia estética, que eu não sei o que que é, provavelmente eu vou ter que ser o primeiro a usar. Nossa, eu preciso disso. Eu preciso pelo menos descobrir como é que é isso. E a gente tem também a Smart Juris, que é um curso preparatório para carreiras jurídicas, e a Agência Vesúvio, que é uma agência de marketing para você poder fazer vídeo para rede social. Ano que vem tem eleição, então se você estiver pensando em produzir material para redes sociais, começar a pensar nisso, procura a Agência Vesúvio. Acertei tudo? Lembrei de tudo? Ótimo. Acho que sim. Maravilha. Por enquanto, mas se você quiser ser patrocinador, aí eu falo aqui também de você. Agora, vamos apresentar o nosso convidado. Muito obrigada por ter aceitado o convite, João. O João, ele é um vereador aqui na cidade de Juiz de Fora, pelo segundo mandato. Ele é um militar reformado, engenheiro e pelo MDB, vereador pelo MDB. E ele tem todo um trabalho, relacionado, assim, para melhorar a assistência às pessoas com problemas oncológicos, luta aqui na cidade para melhorias dos equipamentos de saúde em relação a isso, e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Vocês vão ver um outro João, não só o João lá, a excelência que você vê na Câmara, mas o João também, a pessoa dele, falando um pouco sobre a experiência. Muito obrigada pela presença aqui hoje, João. Boa noite, Natália. Boa noite, Nicolas. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, de expor o nosso trabalho, né, de expor nossas ideias, e trazer para a sociedade juiz-forana uma outra visão de que é a pessoa, né, atrás de um vereador, atrás de uma autoridade, o que que é, na verdade, a essência da pessoa ali no dia a dia, né, e antes mesmo de ser vereador, né. Ótimo. Tem uma outra coisa, né? Foi presidente comunitário Presidente da dessa. Associação de Moradores do Bairro de Lourdes E isso, durante 9 anos. isso também tem muito a ver com a sua atuação hoje. Sim, trabalho comunitário. Aí. Bom, João, então vamos lá. Vamos, se você que puder começar a contar a sua história, que te levou também para essa pauta ligada a esse assunto de câncer aqui em Juiz de Fora. Você estava falando um pouco aqui antes da gente entrar, né, ao vivo, sobre essa sua experiência que você teve, né? Você teve essa doença, como é que foi? Qual tipo? Você puder contar um pouco pra gente? Sim, Natália, na verdade, né, em 2004 eu fui diagnosticado com um pseudomixoma peritoneal, que é um câncer que atinge 2 órgãos na mulher, o ovário e no homem o apêndice, né. Na mulher o ovário e o apêndice e no homem só o apêndice. Então são Uhum. tumores primários que começam nesses 2 órgãos e espalha pelo peritônio através de uma mucina, chama pseudomixoma peritoneal. Câncer raro, agressivo, difícil de tratar, recidiva grande, mas graças a Deus em 2004 eu fui direcionado para um hospital AC Camargo em São Paulo, para fazer um tratamento que à época era um tratamento inicial, experimental ainda, e deu certo, né, que é a quimioterapia intraperitoneal, acompanhada de uma cirurgia citorredutora, que chama que vai tirando os tumores e depois faz uma quimioterapia no local. Uma cirurgia demorada, grande, alta, de alta complexidade, com duração de 12 a 13 horas, até 14 horas.
Então, assim, é uma coisa que foi inovadora, mas estamos aqui, né? E não foi um motivo que me levou para reserva, né? Que me levou para reserva foi um diagnóstico de joelho, né? Que eu tenho uma artrose avançada no joelho também, devido a um acidente de serviço que na época sofri em Brasília, quando estava em construção. E acabou que, juntando tudo isso, a junta resolveu falar que eu não era mais capacitado para ser militar. Então, assim, eu fui julgado incapaz para o serviço militar de forma definitiva e acabou indo para a reserva. Mas isso é só um pedaço da história, né? Porque, na verdade, antes, né, disso, a gente, né, vim para Juiz de Fora com 14 anos de idade, né? Você é de Eu onde? sou de Guiricema, Minas Gerais. Aí sou Eu conheço muito Guirici. então sou de lá, sou do pé da serra, na verdade, nem de Guiricema, sou de um povoado de Guiricema, chama Vilas Boas. Mudei para cá com 14 anos, fui guarda-mirim, fui entregador de jornal, trabalhei com meu pai, como meu pai era pedreiro, servente pedreiro. Entrei no exército aos 18 anos para fazer o serviço militar obrigatório e acabou que eu segui carreira, né? Fiz concurso, fiquei até esse acontecido. Depois dessa etapa, desse ciclo de vida do exército, né? Aí eu entrei, né? Depois para não ficar com a vida ociosa aos 38 anos de idade, Hum. eu acabei entrando num trabalho voluntário, trabalho comunitário, né? Fazia trabalho voluntário dentro da região sudeste, no bairro de Luz, né? Dentro do Instituto Jesus. Eh, Resolvi fazer engenharia, né? Sou formado em engenheiro, sou engenheiro de produção, fiz engenharia de produção. Então, assim, foram coisas que foram apresentadas para mim na vida que foram novas para mim e acabou, assim, de uma forma natural, a gente entrando na política através desse meio que a gente vai frequentando quando você começa com o trabalho social. E a gente conseguiu, já na primeira candidatura em 2012, pelo MDB, né? Porque tive quatro, hoje eu tenho quatro eleições, duas pelo MDB, uma pelo PV, outra pelo PSC, a qual fui eleito primeira vez. Mas aí no MDB, né, antigo PMDB, em 2012, tive uma votação de 1.057 votos na primeira eleição. Então, assim, isso deu uma expectativa que o projeto poderia continuar, porque quando você entra na política e tem uma votação dessa, aí você tem a sinalização que a coisa pode fluir. E acabou que a gente, através do trabalho comunitário, né, a gente desenvolveu esse trabalho político e acabou culminando em 2020 com a eleição, né, pelo PSC, né, com praticamente 3.000 votos, 2.993 votos. E uma das bandeiras nossas da política sim, realmente, é a bandeira de trabalhar na defesa, na bandeira contra o câncer, né, e o tratamento oncológico dentro do município. É. O Você disse que na primeira eleição foi 57 votos. 1.057 votos, o que mostrou um apoio ao projeto que você já vinha desenvolvendo. O projeto era o trabalho comunitário, no caso. Isso, isso. É porque, na verdade, você precisa, quando você pensa em entrar na política, na verdade, eu acho que, vamos falar o contrário, não é pensar em entrar na política. Quando você é levado naturalmente para a política, é porque você fez um trabalho de base, É uma né? convergência. É uma convergência. Você, não o caminho natural de você entrar na política não é por vontade sua, é, na verdade, por vontade coletiva, entendeu? É, as Então, pessoas assim, pedem, né. a pessoa, ela, às vezes, eu quero ser candidato, mas não é só querer. Na verdade, a candidatura ela é trabalhada de forma natural e coletiva. As pessoas pedem para você ser Uhum. candidato. Então, foi aonde que aconteceu isso aí. E na minha situação, eu até relutava um pouco a ser candidato, porque, assim, a gente que vem da caserna, que vem da área militar, a gente tem muita É. restrição e muita podamento, né? Na vida poda a gente a respeito das questões políticas, né? Então, assim, tanto é que hoje o país virou como é que fala? Dividiu em dois, né? Até porque os militares começaram a entrar na política. Não sei se isso é certo, se é errado, mas acontece que está acontecendo, né? Ô João, você nesse primeiro quando você foi eleito no primeiro, você já tinha tido câncer, já estava curado? Sim, o câncer foi há Tá. 20 anos atrás, foi em 2004, Ah, entendeu? Então, é 2004. 2004. Nossa. Então, assim, essa etapa já passou, né? Então a gente não nem preocupa mais com isso. Mas o importante é preocupar com quem Tá tem e passando quem por está no isso. tratamento e ter acesso ao tratamento, né? Eu Então, trabalhei nas Concer, eu sou motoboy, né? Então eu aham, trabalhei nas Concer um tempo recolhendo doação. uhum, E era bem interessante, assim, a receptividade que eu tinha. Enquanto motoboy mesmo, eu tô ali recolhendo doação para as Concer.
E as pessoas agradeciam muito. Falavam assim, não, porque faz um trabalho muito importante, isso que você tá fazendo é muito importante. E eu não tava fazendo nada, porque eu não sou das contas, eu só tava recolhendo doação. Isso que você tá fazendo é muito importante, chamava pra dentro de casa, oferecia café, churrasco. Churrasco por causa disso, entendeu? Quem passa pela doença tem muito essa. Ou passa, ou tem um familiar que passou, tem muito isso como foco mesmo, assim, não é de se estranhar que você, tendo passado por isso, tenha isso, né, como uma bandeira política. Você provavelmente deve ter ido na minha casa recolher doação, porque desde 2004 que eu fazia doação para o Asconça, né. O Aham. Asconça é uma instituição séria, uma instituição que carece muito de doação, sobrevive mais de doação, 98% SUS. Então, assim, são pessoas que estão lá trabalhando muitas vezes voluntariamente. Então, é uma das instituições que a gente coloca como prioridade de estar aportando não só emenda, mas aportando apoio também, né, Ah, divulgando, isso, né. isso, isso tem a ver já com o seu trabalho agora, Isso. então. É. Ô, João, e como é que tá esse Interessante. agora? Sei que é um conhecedor dessa área, tá por dentro também, porque tá na política. Como é que tá a assistência a essas pessoas hoje nos fora? O que que falta? O que que não tem? Eu vi que agora você tá com uma pauta para o atendimento para as crianças também, né? Que parece que não tem, suspendeu alguma coisa. Fala pra gente como é que tá. Natália, hoje, assim, existe 2 vertentes de tratamento oncológico, né, que é o tratamento de forma privada, que são os planos de saúde, a pessoa particular, e o tratamento oncológico pelo SUS, né. Então, a gente tem que separar essas 2 Uhum. vertentes. E o que a gente bandeira justamente é o tratamento pelo SUS, é a melhoria do tratamento pelo SUS. Hoje, em Juiz de Fora, se deixa muito a desejar o tratamento pelo SUS. Os processos são muito ruins. Tanto o processo de liberação de exames, do diagnóstico precoce, da própria cura, né? A questão da oncologia infantil, que a gente está batendo nela em cima, porque ano passado, o 9 de julho, que fazia esse tratamento, né? Que fazia essa especialidade, fechou a pediatria, então hoje não tem em Juiz de Fora uma pediatria oncológica para tratar as crianças que são diagnosticadas com câncer hoje são direcionadas ou para Muriaé, para a Fundação Cristiano Varela ou vai para o Hospital das Clínicas em São Paulo. São Paulo, não, em Belo Horizonte. Então a gente precisa realmente buscar melhorias no sistema, no processo em Juiz de Fora. Por exemplo, a divisão de oncologia do PAN hoje, a regulação de oncologia, que tem um prazo aí de 15 dias para estar liberando tratamento, exame, qualquer tipo de procedimentos, não está cumprindo os prazos, né? A demanda está muito grande, mas precisa cumprir os prazos. Os prazos 30-60, que é o 30 dias para diagnóstico e 60 para começar o tratamento após o diagnóstico. Não está sendo cumprido em Nossa, Juiz de Fora. 60 para começar o tratamento? Não está sendo, é o mínimo. Isso aí é E não está sendo não cumprido. está sendo cumprido. Então a gente precisa realmente batalhar em cima disso aí, né? O sistema de saúde está ruim, não é só a parte oncológica, está ruim como um todo. Ah, é culpa do município? Não. O sistema de saúde é um sistema tripartite. Então, assim, tem a responsabilidade do governo federal, que é a maior, 50%, tem a responsabilidade do estado, que é 40%, então 90% não depende do município. Uhum. E 10% é o município que gera isso tudo, né? Que faz a gestão disso tudo. Então, muitas vezes o pessoal fala assim: ah, o tratamento de saúde no município está horrível. Muitas vezes não é só culpa do município. Às vezes não é a gestão, né, às Não é a vezes é um gestão. recurso que não veio. Pode ser a gestão? Pode ser a gestão, mas às vezes é um recurso que não veio, o recurso é precário, tabela do SUS que não é corrigida. Igual muitas Uhum. vezes hoje, os hospitais prestadores de serviço estão, muitas vezes, selecionando o que vai tratar, porque tem muito procedimento que no SUS é tão defasado que É. não compensa. O hospital tem prejuízo de prestar aquele Uhum. serviço. Então, igual, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, na oncologia. A pediatria oncológica, ela é cara. O câncer infantil, ele é caro. Então, o que acontece? Por que que, às vezes, uma entidade credenciada, que são chamados UNACONS, que são as entidades, as instituições que são credenciadas para fazer o tratamento de oncológico dentro de uma cidade. Às vezes, a UNACOM, ela não consegue prestar esse serviço, porque o serviço é caro e não está a tabela sendo, como é que fala? Ela é atualizada pelo SUS. Vou te falar Uhum. assim, tem procedimentos que no particular custa aí 15, 20 mil reais e que o SUS paga para o profissional R$ 400, R$ 500 numa cirurgia. Então, qual profissional hoje que está escolhendo? E outra É. coisa, fora a responsabilidade médica. Você vai entrar dentro de um crânio da pessoa, vou falar de cirurgia neurológica, por exemplo. O cara vai fazer uma cirurgia neurológica, para
um traumatismo craniano, por exemplo, né, ele vai receber, às vezes, nem 10% do que aquilo é remunerado na rede particular. E com a responsabilidade também enorme sobre o paciente. Então, hoje, por que que a neurologia também é um ramo muito, escasso? Porque os Tem cirurgiões muita estão pensando responsabilidade. na responsabilidade e pelo a remuneração que é. Ah, se pensa só na remuneração, muitas vezes os médicos trabalham de forma social, trabalha de forma social. Mas, hoje nós temos que rever a saúde como um todo, Uhum. é de cima para baixo. A tripartite tem que ter realmente uma responsabilidade sobre a saúde. Ah, fala assim: "Ah, Juiz de Fora tá um caos a saúde". Hoje nós temos aí até uma CPI, né, sendo pedida na Câmara. Mas é só Juiz de Fora? Eu ia te perguntar É isso. isso, não é só Juiz de Uhum. Fora. Vai no Rio de Janeiro, vai nos grandes centros, né, vai em cidades que realmente, a demanda é muito maior, os que são as capitais, grandes centros, metrópoles. Sempre foi um problema, né? Por quê? Sempre Porque foi. justamente, por que então não corrige a tabela SUS? Não é simplesmente corrigir uma tabela SUS. Onde vai arrumar, É. recurso para você pagar isso tudo? É, lembrando que o maior orçamento que já tem já é da saúde mesmo, Pois né. é, o mínimo que tem que se gastar com a Poxa, saúde. como a gente não tem esse retorno social do serviço bem feito, eu achei maravilhoso o seu projeto de lei que foi aprovado lá, que dá isenção de IPTU para quem tem, neoplasia grave, né. Por quê? Porque eu acho que imposto é roubo. Eu acho porque, ué, você não tem retorno, você está pagando, você é obrigado a pagar, estão roubando seu dinheiro. Então, assim, quanto menos imposto, meu pensamento é esse. Aí, eu tinha até conversado com uma pessoa, porque você lá na reunião mesmo tinha falado assim: ah, é ilegal, mas a gente vai conversar e tal. E depois, essa semana, eu estava vendo uma decisão recente do Supremo contornando isso, falando que não é e tal, é super recente essa decisão. E aí eu fiquei, assim, mais feliz ainda, porque agora, mesmo não tendo na legislação aqui, né, uma permissão para isso, eu acho que seu projeto vai passar, vai conseguir, mesmo que tenha que brigar judicialmente. E eu achei, assim, maravilhoso, porque tal não sei, não posso, dimensionar as doenças, né, mas o câncer, ele é uma doença que assim, você envolve toda a sua família, é um sofrimento, a chance, né, tem câncer aí que você fala assim, o médico te dá dias, meses, né, de vida, então você imagina aquele transtorno todo e você ainda tendo que arcar, então eu achei, assim, sensacional, você está de parabéns. É o projeto nosso, que é o projeto que foi, projeto 32 de 2025, que foi aprovado na Câmara, né, nas três discussões, um projeto que, trabalha a isenção do IPTU, né, a pessoas diagnosticadas com neoplasia maligna e câncer, né. Eh Neoplasia maligna, é. então o que acontece? O projeto, ele se torna ilegal não porque ele é um projeto ruim, é contra a Constituição, não, porque inclusive a Constituição, ela prevê. Ele é legal porque o vício de iniciativa, porque o vereador não pode gerar despesa Eu para o ia município se perguntar isso tiver isso. agora. É o É. vício de iniciativa, é só por isso, só por nada aí. Mas a gente colocou o item lá, eu acho que é o artigo 5º ou 7º, não sei, que fala sobre que é autorizativo, né, nós vamos negociar isso com a prefeita, né, eu Uhum. tenho certeza que a prefeita vai sensibilizar, porque é uma causa social sensível, não é para todo mundo que tenha câncer, né, é para a pessoa Tem carente. você explicou Pessoa isso lá. carente é para pessoa que ganha até 3 salário mínimo, que Durante o tratamento. durante o tratamento, não é uma isenção permanente, é só naqueles 5 anos que é considerado tratamento, até a pessoa ou curar ou não, né, a maioria das Uhum. vezes se cura, né. Hoje o câncer tem um percentual de cura muito grande, mas é só para quem está nesse tratamento Excelente. e é social, porque é para quem ganha até 3 salário mínimo, quem tem um único imóvel, né. Porque, na verdade, quando você é diagnosticado, você primeiro tem uma desestruturação Uhum, emocional e familiar, uhum. e depois também financeira, né, porque é o seguinte, muitas vezes você não consegue o tratamento totalmente pelo SUS, você às vezes muitos exames que vão demorar, você tem que pagar ele para Tem acelerar o preço. processo, para ter o diagnóstico precoce, você começa a tomar medicamentos que às vezes o SUS não vai te dar, né, pode até te dar, mas vai demorar, então você acaba comprando antes. Depois de processo A judicial. alimentação é uma alimentação que tem que ser melhorada, porque Uhum. você tem que melhorar a sua situação imunológica, então você tem que melhorar a sua alimentação.
Então, assim, tudo gera custo, né? Você vai sofrer vários deslocamentos para fazer quimioterapia, para fazer radioterapia, para fazer cirurgia. Então, é uma vida que muda e muda financeiramente. Então, assim, a gente tem vários benefícios que já é na esfera federal, na esfera estadual, como, por exemplo, isenção do imposto de renda, isenção de IPVA. A pessoa tem o direito de retirar, sacar o FGTS dela enquanto está com tratamento. Então, assim, nada como o município também fazer a sua parte, dando a isenção de IPTU nesse período, que não é uma pioneirismo nosso aqui de Juiz de Fora. Vários municípios já, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, já isentam o cidadão do IPTU, aquele que está em tratamento com câncer. Tem sido uma estratégia recorrentemente utilizada pela Câmara, ultimamente. Aconteceu isso com passe livre. O Maurício Delgado, se não estiver enganado, apresentou, e aí tinha visto iniciativa. André Foi. Luiz. Não, o passe livre aos domingos feriados. Não tinha sido o Maurício? Acho que foi o Maurício Delgado. E agora esse pro estudante é o André Luiz. Mas foi essa mesma estratégia. Sabendo que a prefeitura não poderia sancionar, se coloca o debate público e aí conversa, negocia com o prefeito. É, Exemplo, agora, então, com certeza a prefeita vai chamar a gente lá para discutir o projeto e ela vai optar, ou ela vai sancionar a lei, né, e colocar ela em prática, ou como ela tem essa ilegalidade do visto de iniciativa, ela manda um projeto Mas da é isso que eu tô te ela falando, devolve o por projeto. exemplo, ela a decisão nova, é, de é, ser ela É, aceita o projeto eu da não acho que ela vai fazer isso vai é, ser uma negociação política, no fim das contas. Tipo assim, desvia do jurídico ali e vai para debate político, que é mas o que é importante. o que eu digo é o seguinte, não interessa, entendeu? Então, se eu não estou preocupado com o mérito do João Wagner, eu não estou preocupado com se a prefeita vai. O negócio é o seguinte: no final do processo, a coisa é funcionar e atender lá o cidadão que realmente está precisando. agora. Qual que é o trâmite, assim, vocês aprovaram semana passada? Semana passada, aí vai para a sanção da prefeita. Ela tem 15 dias para sancionar. Tem 15 E dias. também pode ser promulgado. Se ela vetar, aí vem para a Câmara, pode ser quebrado o veto, né, Uhum, e a própria Câmara promulgar a lei, porque a lei promulgada pela Câmara ela tem uhum. a mesma eficácia e o mesmo poder da lei sendo E sancionada pela vai derrubar, né? Não, mas eu acho que ela não vai vetar, né? Nós vamos, vai para um caminho mais pacífico. E Ela aí ela apresenta e tramita rapidinho. rapidinho, Tá. né? A gente tem essa maturidade que isso pode acontecer, né? Exatamente. O importante é resolver o problema, né? A gente sempre deixa muito bem claro que é o seguinte, as questões periféricas tem que estar muito amadurecida de que o problema principal que tem que ser resolvido. Então a gente não tem que ficar preocupado com louros, com quem resolveu, resolver o problema. É a lei realmente se tornar eficaz dentro do município. Ô, Wagner, você falou que assim, a situação da saúde no Brasil, de forma geral, tá caótica. Uhum, Tá uma bagunça, a gestão não é bem feita. E eu tenho uma dúvida assim, com relação à gestão participativa, no caso, assim, das pessoas saberem tanto usar, né, o SUS. A gente vê que às vezes a gente tem uma dificuldade com isso. A pessoa vai na UPA numa situação onde ela deveria estar indo no UBS ou o contrário. E uhum, aí isso dá uma bagunçada no próprio sistema, né? E aí que às vezes as pessoas não participam tanto. Eu recebi um link agora, um dia desse para trás, do Ministério da Saúde, falando a respeito abrindo uma consulta pública para compra de equipamento em UBS. E assim, eu recebi porque eu estou um pouco nesse meio, vou participar de uma conferência de saúde do trabalhador agora, e aí eu acabei recebendo isso, mas isso não chega em todo mundo. As pessoas elas acabam não conseguindo de fato opinar naquilo que é uma coisa muito importante para a vida delas. E aí ela não sabe disso, por exemplo. Quantas pessoas receberam esse link de poder ir num site do Ministério da Saúde e falar, aqui na minha OBS está faltando tal coisa, uhum. né? As pessoas normalmente não ficam sabendo. É, você atuou comunitariamente, né? E eu acredito que nisso também, na saúde. Como que a gente poderia expandir isso? Das pessoas participarem mais do SUS, entender melhor como ele funciona e saber como é que cobra, para não ser tão caótico assim da forma como é. Ô, Nicolas, o processo, o sistema, ele apresenta para a sociedade a participação. Tá? Tanto é que existe o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos Uhum. locais de saúde, o Conselho Federal de Saúde, né? Que são os mecanismos que as pessoas
são apresentadas pessoas para elas que possam participar da vida, da saúde, da UBS, da atenção secundária, porque a atenção primária é as UBS, a atenção secundária e a atenção terciária, né. Então, assim, a gente precisa que a população realmente saiba entender. Mas eu vou te falar, há um desinteresse muito grande. O presidente do conselho local de saúde, durante 2 vezes lá na região, quando você convoca uma reunião, uma eleição de conselho local de saúde, geralmente 1%, nem 1% da Uhum. população comparece. Nas reuniões, muito menos. Nas reuniões periódicas, que são todo mês, pouca gente comparece. Geralmente só os membros do conselho mesmo. Então, assim, falta muito participação popular, né? Não só na saúde, mas em toda Uhum. forma de participação que é apresentada à sociedade, igual, por exemplo, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal da Cultura. São, assim, pessoas. Eleição de conselho tutelar, É, tem tipo presença assim, A é, baixíssima. última foi super não, movimentado, foi né, a movimentado. última. A do Mas Conselho é raro, é um É ponto fora da Mas raro. o que é que acontece? A do conselho tutelar, porque hoje o conselho tutelar é uma função remunerada. Então, assim, hoje tem o interesse daqueles conselheiros de ser eleito, né, tem uma função remunerada, mas a maioria dos conselhos, as funções são voluntárias. Igual, por exemplo, o presidente de bairro, ele é voluntário, o presidente do conselho local de saúde, do conselho regional de saúde, do conselho municipal de saúde, é tudo voluntário. Então, assim, pouca gente se interessa. Então, muita gente, quando a coisa é remunerada, é diferente, né. Uhum. Por que que eleição para vereador, para deputado é disputada, ela tem uma participação grande? Porque é remunerada, né, muita gente se interessa em participar, por interesse, de estar ali sendo o ator mesmo, e muita gente tem interesses, assim, Financeiro. financeiros. Muita gente tem interesse financeiro, o que é errado. Por Uhum. que que as eleições de bairro não tem, às vezes não monta nenhuma chapa para se Até tipo de concorrer? associação que naufraga. Naufraga, por quê? Porque não é remunerado, é voluntário. Hoje o trabalho voluntário no Brasil ele é muito, pouco, eh, como se diz, participatório, entendeu? A pessoa não participa do trabalho voluntário. Às vezes também não tem tempo, não Antigamente tem. Eu acho que também tá é, perguntando, a gente vive numa bolha, porque a gente gosta de política, a né, gente está nesse meio mais politizado, mas assim, a maioria da população não está nisso, que não tem nem tempo para é, parar para acompanhar a política, sempre né. não procura saber também como é que funciona o sistema, o que que é uma UBS? Uma atenção primária. O que que é uma regional leste da vida? Uma UPA, é uma atenção secundária. Você não vai ali, é uma urgência e emergência, entendeu? Então, assim, não é para fazer, Coriza não é pra ir na UPA, né? não é para ir na UPA, é prevenção lá na atenção primária. A atenção primária é a saúde preventiva, né, então, a saúde preventiva é lá no seu primeiro contato na sua UBS, na sua unidade de saúde, né. A urgência e emergência é justamente que é o nome, urgência e emergência, para a pessoa que é acidentada, está grávida, está infartando, está tendo um AVC, né, ela vai para a UPA, vai para o HPS, vai para a Regional Leste, né, aqui falando a nível de Juiz de Fora, Uhum. né. Então, assim, e os encaminhamentos, muitas vezes as pessoas não entendem nem o encaminhamento. A pessoa vai lá na UPA lá, o profissional lá, o médico de saúde da família, muitas vezes resolve aquilo lá. Ele não resolveu, ele vai encaminhar para o especialista, que é a saúde secundária. As pessoas não entendem isso, elas não conseguem nem compreender isso. Então falta muita Mu- educação em saúde mesmo, Educação em para saúde. as pessoas conseguirem entender como é que usa o sistema. Como é que usa As o sistema? críticas normalmente não estão no lugar certo. Então, tá certo. Muitas vezes a pessoa também critica e nunca, às vezes não foi no lugar certo, não foi na hora certa, também não sabe como é que funciona o sistema, não participa do conselho, né? Às vezes nas reuniões de conselho local de saúde, não procura saber, aí vai lá, É um bate. problema que se retroalimenta. É. E é o seguinte, é um sistema, né? Ele deixa a desejar em algumas coisas, ele não é completo, né? Uhum. Então, assim, vai uma hora falhar. Então, assim, a gente precisa realmente rever o SUS no país. É um programa bom? Sou defensor do SUS? Sou defensor do SUS, porque é o maior plano de saúde do mundo, né? Nos outros países a gente não tem gratuidade de saúde igual tem no Brasil, né? Gratuidade entre aspas, né? Porque o imposto paga isso. Uhum. Mas, assim, a gente não tem em outros países um sistema igual ao SUS, Que seja universal, né? universal. Ô João, e vamos lá, assim, você como político, como também como cidadão, você se coloca em que lugar do espectro, assim, direita, centro-esquerda, centro-direita, centro-esquerda? Natália, hoje essa é a pergunta que todo mundo faz a um político, né? Assim, mas assim, Tem uma dificuldade é, para responder. não, Eu faço eu essa não pergunta tenho. para Eu todo não mundo que tenho vem aqui, dificuldade, João. porque é o seguinte, eu não sou extremo, não sou nem extremo direita, nem extremo esquerda, eu vejo o lado bom em todos os dois lados, entendeu? A gente vê, eh,
eu sou militar, né, de formação militar, mas também sou de liderança comunitária. Eu caminho nos dois lados com muita tranquilidade e com muita receptividade também, né. Igual eu defendo algumas bandeiras da direita, né, que é, por exemplo, a questão do conservadorismo, da responsabilidade com o dinheiro público, né, com a gente ter, alguns assuntos que, como católico também, a gente, Direito à vida, é direito à defesa. vida, né, direito à vida, a questão de gênero, a gente, entra em alguns assuntos polêmicos também defendendo a parte conservadora. Mas também a gente não pode deixar de citar também que na esquerda o trabalho social voltado dentro da esquerda, que é a preocupação com a periferia, a preocupação com menos favorecido, os trabalhos sociais implantados pela esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, também são valorosos, né? Apesar de que tem os seus defeitos, tem os seus atores e tem os seus, como é que fala? Se diz os seus contras também. Então a gente precisa aproveitar o lado bom das duas coisas. Aí fala assim, você é de centro? É, pode se considerar de centro, mas não é uma postura de política de partidária de centro. Mas a gente precisa preocupar com a gestão pública. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que procurar eh, colocar nas funções chaves, no poder executivo, no legislativo, pessoas que estão preocupadas geralmente com a gestão pública, séria, né? Eu vejo hoje, vou fazer um adendo aqui. Prefeita Margarida Salomão. Ela é do PT, ela vai defender causas do PT e da esquerda. Mas como gestora, eu acho que ela é uma gestora que está fazendo a cidade, pelo menos melhor do que os outros gestores que passaram aqui assim, recentemente, né, hoje Fica mais fácil quando o sarrafo é mais baixo. mais baixo então assim, vai ser 100%? Não vai ser 100%. Vai ter programas ideológicos? Vai ter programas ideológicos, ela é de esquerda, ela é do PT, vai ter. A gente é a favor de tudo que ela, coloca dentro da sua administração? Não, a gente não é a favor de tudo. Mas assim, dentro de um espectro de gestão, eu acho positivamente. Eu sou admirador da esquerda? Não sou admirador de todas as pautas da esquerda, mas algumas pautas sim, né. Tem coisas que, por exemplo, aqui vou te falar da direita, que é a questão do Estado mínimo. Tem coisas realmente que o Estado, não era para estar gerenciando, que a esquerda quer gerenciar que seja o Estado máximo, né. É uma das grandes questões diferenciada entre a esquerda e a direita é a questão da administração pública em relação ao poder do Estado. A gente tem que ter algumas referências que o Estado tem que ser mínimo? Pode até ser. Mas igual, por exemplo, segurança pública, Uhum. saúde, educação, não pode abrir mão disso. Terceirização, a Deus dará, que a direita prega muito de terceirizar Que tudo. Margarida faz horrores. Não, e que a prefeita, por isso que eu falo que ela é uma gestora, porque é o seguinte, ela Que você terceiriza. acha que ela fez de melhor? Se você for pensar assim, uma coisa que você acompanhou, que ela fez bem aqui em Juiz de Fora. Dá um exemplo. Ela fez bem, foi a questão da zeladoria. Isso ela fez bem. Eu sou líder comunitário e vejo quanto que ela transformou a cidade em relação à zeladoria e a preocupação com infraestrutura em relação à drenagem. Hoje a gente vê que as obras de drenagem dela, que é obras que ninguém gosta de fazer, e fica debaixo da terra, que daqui 3 anos ninguém lembra. Qual obra que foi boa de drenagem? Por exemplo, ela inaugurou ontem Aí a gente não viu, né. a Cesárea Alvim. Não viu, porque está debaixo da terra. Não, a gente ainda não viu o efeito, né, não choveu. Mas assim, Mas assim, qual que ela já fez mesmo que a gente viu o efeito? igual, por exemplo, quando, no início do mandato dela, teve um problema lá na minha região, justamente na minha região, a grande obra dela, a questão do Poço Dantas lá. Uhum. E sempre estava acontecendo algum probleminha lá. Ela fez questão de fazer a coisa correta. Ela fez uma drenagem lá que resolveu o problema e que não vai dar problema daqui a 100 anos. Gastou R$ 4 milhões lá numa obra gigantesca. Eu acompanhei de perto o tempo todo, obra, assim, com um grau de dificuldade muito grande de execução, porque é como se trocar o pneu com o carro andando, o que que é? É o rio descendo e ela tem que fazer a obra, entendeu? Então, obra de execução difícil. E fez. Hoje passa lá, ninguém vê. Tem nada ali, não tem e não fez, ela não inaugurou, não usou a mídia, né, mas é uma obra de R$ 4 milhões que resolveu um problema de uma comunidade lá, que é o Parque Serra Verde, que estava Uhum. arriscado umas 200 casas lá ser. Então, assim, algumas obras igual ela não asfalta nenhuma rua sem fazer drenagem, não asfalta, o que isso causa, grande, eh
grande ganho para a cidade da duração do pavimento. Em outras administrações, asfaltamos 1000 ruas, asfaltamos 500 ruas, mas não fez 1 metro de drenagem. É porque aquela coisa, né, era tão mal feito que qualquer é o que você falou, o sarrafo tá lá Não embaixo. tem como, É, assim, o que eu fico pensando, e eu não gosto de chamar o povo brasileiro de burro, de sim, ignorante, esse tipo de coisa, eu não acho isso legal, sim, fica colocando a gente numa sim. posição de eu sou o esclarecido e ninguém sabe de nada. Não tem como alguém ser reeleito com, assim, ela quase não precisou fazer uma campanha massiva, esse tipo de coisa, eu não vi ela fazendo isso. E ela foi reeleita no primeiro turno, assim, sem muita dificuldade. Assim, eu acho que as pessoas que moram nesses. É, Não, eu ela acho que a as campanha pessoas que. fez, mas Não, assim, fez campanha. mas, Quase 5 milhões. Meu mas partido tava ali, é, na coligação É, dela. até É, porque assim, era um ponto de honra do PT continuar com as sim. cidades onde já tinha, não só aqui, mas como Vontade. Contagem, né? Então, assim, teve uma campanha Eu sim. digo, mas eu Mas não eu vi. digo assim, o povo não ia aprovar só por questões da campanha, Isso, né? Né? exatamente. Não ia ser, tipo, É, manipulado nessa Eu não situação. posso falar porque tá gravado, eu não posso dar minha opinião aqui, porque mas meu assim, advogado agora, ela defende. faz uma gestão 100%? Não faz, porque tem coisas, né? Igual, por exemplo, a saúde mesmo está explodindo. Né? A gente, será que a gestão também Porque, por não. exemplo, na saúde você tem um problema que é gestão, que é o quê? O repasse. É, Repasse é um problema, né? é. Tanto repasse para hospitais de valor do SUS, quanto repasses para os profissionais da saúde, né? Mas aí, Natália, aí vem aquela questão também, aí que eu vejo a questão da direita e da esquerda. Conservador com progressista. O conservador, ele tem mais receio com o dinheiro público, ele é mais conservador, ele tende a segurar mais o dinheiro. A esquerda, ela tem que ser mais progressista, ela faz empréstimo, ela vai para cima. Então, às vezes, muitas vezes, é igual em casa, né? O seu orçamento doméstico. É Tem gente. irresponsável, Tem, não vou dar o nome aos. Eu não sou não, eu irresponsável, não não. digo irresponsável, eu digo o jeito de gerir. Tem gente, igual, por exemplo, tem gente que em casa tem um orçamento bom, mas ele não tem coragem de fazer um empréstimo para, às vezes, fazer uma melhoria na casa. Ele espera juntar, ele espera o tempo, ele tem aquela responsabilidade. Tem gente não, eu sou um desses, que se for para fazer, eu pego empréstimo, eu faço, eu vou lá, dentro das minhas possibilidades de pagar, claro que eu vou pagar, mas eu faço, eu arrisco. E tem gente que não arrisca. Então, esse é o jeito, às vezes, tem gente que é conservadora em relação ao financeiro, e gente não É, é. mas quando o dinheiro não é seu, É, uma coisa é você mas na sua casa que mas trabalhou a vida é por inteira e isso tem que lá tem a seu lei de salário. responsabilidade fiscal, justamente para balizar isso aí, né? Mas assim, essa situação que você coloca, João, como conservadorismo e Hum. progressismo e tal, a gente só pode falar mesmo que você é um brasileiro. É. Brasileiros são assim. Então, Brasileiros são dessa forma. Tem todo um aspecto conservador, principalmente no campo moral, aham. né? É que eu falo, Que tem foi o que você as pautas citou. ideológicas, né? Meu Exatamente. marido é conservador em É, tudo, até no no, dinheiro, É, nossa assim, senhora. no campo moral e que, é. ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque a pessoa vira e fala assim: ah, não, porque eu quero que o Estado meta na minha vida, não quero não sei o quê, e no minuto seguinte tá falando, tinha que ter uma lei. É. Tinha É. que ter uma lei, é uma das frases mais proferidas pelo brasileiro. O Tinha que ter Estado, uma lei proibindo, tinha que ter uma lei obrigando. Se tem um negócio que o brasileiro gosta de falar é que tinha que ter uma lei. Então, ao mesmo tempo que o cara não quer o Estado se meter na vida, ele quer o tempo todo o Estado se Aqui, metendo chama na vida. alguém de esquerda É, para debater comigo aqui. é, Debater não, apresentar aqui. igual, A por gente tem exemplo, o muita Trump hoje. convergência, tá? Vamos lá fora, vamos lá nos Estados Unidos. O Hum. Trump é um governo que foi eleito pela direita, né? Um cara de uhum. direita. Mas hoje até a direita já está insatisfeita Ele com não é ele. liberal. Então, mas ele está insatisfeito com as questões da taxação, né? Ele tá tomando medidas tão, como é que fala assim, extremista, que está prejudicando até o próprio comércio internacional e o comércio americano mesmo. Eu acho que uma estratégia Então, ali que ele está tentando. então é uma estratégia, mas cada um tem. É aí que eu falo que é o gestor, aí é do gestor. Cada um tem sua estratégia, Ô, né? João, conta pra gente então agora, porque assim, a gente está numa nova conformação na Câmara, bem diferente do que a gente viu na última e nas últimas também. Lógico que o Brasil e a cidade também passa por essa polarização, né? Mas você tinha ali o Melo Casal, muito, né, representando uma direita assim mais forte e tal, e ele fala isso, né? Ele não fala que ele não é ideológico. E tinha ali a Cida, a Thalia, a Lourinha, como é que chama? A Lourinha, Laís. a Laís. Você Tinha aquele também é lourinho. embate entre, mas ela é adolescente, né? Tinha aquele embate entre eles. Aí o André Mariano, ele é um pouco mais É. comedido, vamos dizer assim.
E veio a Roberta Lopes, que é ideológica, firme, dura, 12 anos de militância, como ela gosta de falar lá e tal. Semana passada, nós todos vimos você bateu de frente ali, né, falou que, né, já estava chegando no limite ali da atuação dela, você fica à vontade se você quiser falar disso ou não, tá. E eu queria saber como que tá isso, além das câmeras também, como que é essa relação agora com essa câmara diferente? Porque tem Melo, que tá até um pouco mais assim, né, tem a Roberta, tem o André Mariana para ter um voto ali a mais com eles, e tem a Letícia, que entrou também no grupo dos esquerdistas. Como é que você está vendo isso e como é que está a sua relação com a Roberta, especificamente, depois daquele episódio? Tá, vou deixar bem claro que não é contra a ideologia da Roberta, Uhum. tá? Não é contra o jeito dela de ser vereadora, ela tá dentro do respaldo dela. É que algumas falas dela ofendeu a Câmara, ofendeu os vereadores e a própria Casa Legislativa. Foi isso que eu coloquei, pode ouvir na minha fala lá. Não contra a pessoa dela, não nada, não fiz Uhum. uma crítica quanto ao posicionamento ideológico dela, Uhum. mas em relação às falas delas, que ofenderam não só alguns vereadores, né, colocando em xeque o mandato dos vereadores, e também não é a palavra não é essa, ofendendo a questão da Casa Legislativa. Qual, por exemplo, uma fala dela que eu não Isso. concordei, falar que a Casa Legislativa só vota porcaria. O que que é porcaria? Né, a gente tem que analisar o que que é porcaria. Porcaria é um excremento, né. A gente não está votando ali, não está excrementando leis ali. Porcaria, ela usou esse termo Usou lá? o termo. Na reunião mesmo, ao vivo? Na reunião, inclusive colocou nas redes sociais dela, né. Falar que todos os vereadores ali, são capachos da administração. Ela não pode falar isso, né. Ela ofende aí então, assim, foi a forma dela falar. E também a questão dela ter falado nesse mesmo dia, um palavrão. Indo contra o decoro de um eu não vou subir na tribuna, eu não vou falar numa plenária, um palavrão, né, uma palavra de baixo calão pra assim, para desmoralizar a casa. Isso é uma A questão de pessoa responsabilidade, né. Questão de responsabilidade. É isso que eu falei, eu subi na tribuna e falei. E também das coisas, das banalizações, eu falei também das banalizações que está acontecendo na Câmara. Está banalizando o pedido de vista, A quebra. tá banalizando, a avaliação preliminar para qualquer tipo de projeto de lei. A quebra de avaliação preliminar, né, para projetos que não são condicionais, são para assuntos sérios, igual a minha lei foi para a avaliação preliminar, porque é uma lei que interessa ao município, é uma lei importante, né, não estou me gabando, estou falando que é uma lei importante, a isenção do IPTU. Mas você pedir quebra preliminar por uma lei que fala sobre bandidômetro, é ilegal e inconstitucional, então ela é ilegal e inconstitucional, aí você vai ficar pedindo para aprovar uma lei dessa? Ah, foi isso a confusão? Eu não Não, vi não. eu tô falando um exemplo, então a Mas gente não rolou isso? não pode banalizar, não pode ficar É que ela banalizando tem um projeto de lei para instituir um bandidão, bandidômetro aqui em pois Juiz de é. Fora, para saber como é que é? Quantos Quantos bandidos bandidos são foram presos, presos. Então, assim, é umas coisas que você não pode banalizar o processo legislativo, né. Aí Até um negócio que você provavelmente discorda hum, de uma parte da direita. Eu não vou isso. generalizar a direita não, eu Aham. não vou fazer isso não. Uma parte da direita ela é assim mesmo. Da esquerda. É uma parte tem Muitas uma vezes parte da você esquerda que é deixa assim, de é. discutir a cidade para ficar discutindo ideologia ali dentro. Isso, É isso tem que a uma gente parte que é histérica, louca, é revoltada. tanto de um Pois lado quanto do outro, É, entendeu? Igual, por exemplo, você preocupar, a cidade aí acontecendo, muita coisa, você ficar preocupando se a pessoa vai usar absorvente, se não vai usar absorvente. Se a pessoa tem vai essa discussão lá? Você vai usar absorvente? já teve essas discussões, entendeu? Ah, Ah, va as pessoas que menstruam? negócio como é que fala? As pessoa a menstruação Pobreza menstrual. pobreza Ai, menstrual, entendeu? É claro insuportável, que é um tá assunto que ali. mas assim, vai ficar a ideologia ficar em cima disso tudo, né, a ideologia hoje está sobressaindo aquilo que a gente tem que preocupar com a cidade, resolver os problemas da cidade. A cidade tem muitos problemas, né, problemas geográficos, problemas de estrutura, né, igual, por exemplo, o pessoal fala assim: "Ah, essas obras estruturais nunca vão sair". Elas vão sair, mas vão demorar, é um processo. Tem obras que o processo vai iniciar agora, ela vai ficar pronta daqui 15 anos. A despoluição do Paraibuna, desde quando vem a despoluição do Paraibuna? Desde o primeiro governo Tarcísio. Então é um processo grande de obra estrutural grande, e depende de muito recurso. As obras de drenagem, que foi, falado naquele empréstimo de
400 milhões lá ano passado, que acabou vindo o dinheiro do PAC. Por exemplo, o dinheiro já está na conta, mas o processo licitatório é demorado. Não tem, hoje, muitas empresas não querem pegar obras públicas porque é custoso, demora a pagar por causa das burocracias. Né? Hoje a dinâmica empresarial é muito mais rápida, então a pessoa hoje quer uma obra, ela quer fazer rápido, receber rápido. Então, no sistema privado hoje é assim. Na administração pública ainda nós temos as leis. E só paga depois que tem uma medição. Só 40, depois que faz a primeira medição, tem 45 dias para pagar. Que empresa que quer fazer isso? Uhum. Então, assim, hoje, aí tem que jogar a margem para cima. Ah, por que que uma obra pública é mais cara? Justamente porque ela fica mais cara por causa do tempo, né? Porque vai gastar. Então, tem muitas obras aí, igual um exemplo eu vou dar, essas macrodrenagens. Muitas dessas obras vão começar, talvez comecem nesse governo, talvez comecem. Pode ser que não comecem, mas que vai alongar para vários. Às vezes, quem vai inaugurar uma obra dessa são crianças ainda que estão aí, ó, que vai ser prefeito daqui a um dia. Então, assim, a gente tem que raciocinar que a gente precisa discutir a cidade, os problemas realmente da E cidade. tem que ter um certo desprendimento Tem que ter também. um sério. Tipo assim, Deixar a eu tô ideologia plantando, mas não vai ser eu que vou colher. é isso Isso é aí. muito difícil na política, Na né? política é, ó. Ô, João, e deixa eu te já que você está falando disso de prioridades, assim, eu sou muito crítica, assim, a um tipo de lei que não é só Juiz de Fora, isso é em todos os âmbitos. Essa mania de dia, semana, mês comemorativo de tal, e que até hoje eu não vi um estudo de efetividade realmente de se criar um dia. Como por exemplo. Dia do síndico, Do projeto dia não. do torresmo, dia do vinho, Pois é, dia Eu do concordo. como é que você gosta, né? É, eu Tá concordo. tudo bem. E eu concordo com o do motoboy também, que o Seguinte, Marlon Por Siqueira criou. exemplo viu? É. por exemplo, você Marlon tem Siqueira Juiz de criou o dia da Fora, gente aqui. o JF Sabor, comida de boteco, fala outros Mas aí o problema não é calma, do deixa eu dia. terminar. Não, lógico que não, isso que eu tô querendo dizer. Eles não precisaram de um dia para fazer um evento desse que movimenta a cidade, todo mundo gosta, vem gente de fora, das redondezas e tal. Projetos como esse eles passam por todas as comissões. Precisa de parecer, precisa de e assim, se a gente está pensando em discussões sérias da cidade e tal, a gente está falando de tempo, de dinheiro, para uma coisa que não tem efetividade, ainda mais perto das prioridades que a cidade tem, que você está falando aqui muito bem. Então, e assim, eu dei 3 exemplos aqui, mas você entra lá no perfil de cada vereador, tá toda hora alguém criando um dia de alguma coisa. E assim, vai do mais, eh, sei lá, absurdo, e dia do síndico, do administrador de condomínio, até dias que tudo bem, a gente pode ter uma coisa, efetiva, assim, do autismo, do coisa de ter uma campanha ali naquele dia, beleza. Assim, e essa é uma pergunta que a sociedade faz, eu sei porque eu tenho retorno quando eu falo sobre isso também. Mas isso vem desde a antiguidade. Mas não é É, ué. porque as pessoas fazem coisas Eu dentro da sei, mas antiguidade, você assim, vai é repetir. porque, é porque classe procura um determinado vereador, É isso que eu queria entender. entendeu? Igual, por exemplo, o dia do síndico. Tem hoje uma associação de síndicos em Juiz de Fora. Provavelmente ela procurou o gabinete E falou assim: do "Cria VAR. o dia?" Nós queremos um dia para comemorar o dia do síndico. Que, assim, Hã, é pautável. Não tem o dia do soldado? tudo bem. Tem o dia do soldado? Como é que você vai falar não para essa pessoa? Eu não vou criar seu Não dia, tem o né. dia da, por exemplo, o Mas, dia por da exemplo, dia bandeira? E o do dia da vinho. bandeira? E o dia da Quem bandeira? pediu o dia do vinho, João? Quem pediu o dia do vinho, não do vinho Vinho de de inverno. inverno. E tem uma diferença. Hã. O setor me procurou no gabinete, porque é o seguinte, aí vocês têm que entender a história que tem por trás. O que é o Isso. vinho de inverno? Você sabia que o vinho de inverno é um vinho que a colheita dele é numa determinada área diferente, porque o território nosso é o único lugar que a colheita da uva é no inverno para fazer o vinho? Ela teve que se adaptar aqui, teve que mudar a poda da uva para se colher a uva no inverno, porque senão não daria certo no solo. Então é o único lugar do mundo que tem o vinho que é colhido no inverno. Aí, tá vendo? Eu não sabia. Esse dia já serviu pra Então, alguma coisa. e aí, por isso que eu te falo, não tem o queijo do canastra, que é o único queijo que é feito na canastra, nós vamos ter no mundo, o único lugar no mundo que tem o vinho de inverno. Onde que é esse lugar? Minas Gerais, o estado Ah, todo. tá. O estado todo. Então tem um grupo hoje de cultivadores de vinho aqui na nossa região que está em Belmiro Braga, que está no sul de Minas, que está até em Areal, que eles estão fazendo, já é o 4º ano que eles fazem o JF Wine,
que é o JF Vinho, e é com vinhos do vinho de inverno. Uhum. E eles queriam que criasse um dia Tem para gente fazer a procurando semana, fazer porque é uma isso. gastronomia que está sendo feita. Por quê? Porque eles já patentearam isso. Eles patentearam já o vinho de inverno. Se qualquer lugar do mundo hoje quiser falar assim, nós vamos criar aqui o vinho de inverno, não pode, porque já Você está. não viu que criaram o dia do bebê reborn? Agora, aqui no Brasil. Não, criaram, é Você vê, lei. Não, eles Onde que não, foi mas eu mesmo, falo eles não assim, gente? criaram, não, hoje, se a derrubaram. Não, pessoa, criaram. Joga no Google aí. É, se a mas eles pessoa mudaram. pegar o queijo lá na Suíça, o melhor queijo, que seja igual o queijo aqui da canastra, ela pode patentear com o queijo da canastra? Pode patentear aquele queijo? Não Mas o pode. dia, criação de dia, não vai Mas fazer aí, isso, mas você patentear ou tem no não. estado o dia do É. queijo da Ah, canastra. É porque aí, nesse É porque, caso, o dia igual, ele por fica exemplo, aí, gravado. eu, se eu fosse vereador de arregaçar, eu fosse aqui, bate no gabinete aqui não, do lado, vai lá mas pedir aí lá. você tem que ver que o vereador, ele quer também agariar aquele grupo Ah, também. entendi. Igual, por exemplo, o Dia do Torresmo. Fui criticado no Dia do Torresmo. É. Mas era um evento que já acontecia, a Semana do Torresmo em Juiz de Fora, né? O dono do evento me procurou no gabinete, né? Não o dono do evento, há um grupo de empresários que lidam com o torresmo. Uhum. Totonho, bigodeira, bigoderia, algumas pessoas que mexem com hambúrguer de torresmo, me procuraram e falaram assim: nós queremos, já que tem a semana do torresmo aqui, todo ano tem, mas não é oficializado, nós queremos o dia do torresmo para que nessa semana a gente fomente aqui o torresmo. E a primeira festa do torresmo que teve depois do dia do torresmo, passou 15.000 pessoas lá. É, exato. Fomentou, choperia. Igual um exemplo, a Praça Cervejeira, daqui é um projeto da prefeitura, né? Foi até um projeto da Funalfa. Olha o que a Praça Cervejeira e o Dia da Cerveja está causando em Juiz de Fora. Não é o dia, Ah. é a praça, é a ação de ir Pois é, lá abrir. mas tem que ter, assim, um dia para se Tem que comemorar, ter. entendeu? Não, é porque assim, eu quero colocar um contraponto Ah, aqui. ah. E, Porque por exemplo, a data específica que acontece todo ano, a gente Uhum. sempre sabe que vai ter. Comida de boteco, mesma coisa, a gente sabe que vai ter. Entende? Não precisa virar lei não, um mas sabe qual dia, que é a Mas virou lei, situação? ué, eles viraram, Então, faz mas parte do. depois, Não, já não, rolava. mas faz parte do calendário cultural de Juiz de Fora. Uhum. Uma lei tem que falar, o JF Sabor e o Comida de Boteco faz parte do calendário. Mas independente de estar na lei ou não, isso já acontecia mas aí e Mas tá, aconteceria. mas tá fica muito. regulamentado. Tá regulamentado. E outra Fica coisa, muito no a lei ela espontaneísmo. permite muito também a pessoa que é um patrimônio cultural receber emenda. É Entendeu? porque Isso fica. facilita a Isso. questão do incentivo cultural, Não, né? mas como. Mas então me explica isso. Ah, Por exemplo, JF Sabor. ela pode receber emenda. Quem pode receber emenda? Ah, As empresas envolvidas. não, Não, A pode ser. associação. a Brasel. A Brasel pode receber emenda. Para o Não, mas J... ela não pode receber emenda por ter o JF Sabor. É porque Não, ela recebeu um título de uma utilidade pública, alguma coisa utilidade assim, pública municipal. mas isso não é porque criou o dia, é Não, porque ela recebeu essa mas ela titulação. está no calendário municipal de atividade É cultural. porque quando tem a lei. Então, Entendeu? são duas coisas diferentes, a Mas, criação do dia e a criação é, da utilidade pública mas daquela geralmente quando você associação. cria O dia, a semana, você você coloca uma coloca situação de no fomento. calendário. Você É, coloca no calendário, você você colocar no coloca uma calendário. situação de fomento, é isso. É Porque isso assim, aí, ué. porque o que É acontece para é que fomentar, é para para não, é fomentar. para não ficar no espontaneísmo do mercado. Hoje É. tem o JF Sabor, legal. Mas e se amanhã ou depois os empresários resolverem não fazer JF Sabor em Juiz de Fora, resolver fazer em Governador Valadares? Aí aqui eles podem ter uma lei que estabelece um dia e que nesse dia vem acompanhado com ações de fomento, né? Como, por exemplo, É, destinação de emenda, isso aí. disponibilização de Isso é espaço importante. público. Isso é importante. Então, assim, aí eu quero dar exemplo disso. Quando a gente coloca, por exemplo, o dia do turismo ou o dia do vinho, você está fortalecendo o setor Uhum. comercial e o setor de turismo, no caso em Juiz de Fora, porque você estabeleceu fomento e espaço de utilização, e utilização de espaço público para aquela finalidade. Como é o caso da cerveja. A cerveja, eu sempre fui um crítico do fato da gente ter uma porrada de cervejaria aqui que fica Você abrindo e sempre fala fechando. isso. Fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, porque não tem vazão. É, é. E é uma bobeira, porque a gente tem o know-how, a gente só não tem a vazão. Uhum. E no caso, especificamente do dia do motoboy, não é pra gente ficar Isso, o felizinho. que mudou na sua vida após o dia do motoboy? Exatamente, eu tô em contato direto com o pessoal do Marlon Siqueira justamente para desenvolver as ações para esse dia, Para esse né? dia. Que é o que a gente virar e falar assim, ó, nesse dia a gente vai fazer Você tem uma blitz, associação, não tem? isso. Tem A gente vai associação. fazer blitz educativa, conscientização, a gente coloca ali uma tenda com o pessoal do SUS para poder fazer exame, para poder fazer verificação da condição de manutenção da Chegou dia motocicleta. 28 de setembro, não é o dia É, do trânsito? É o dia do trânsito.
Agora Aí tem tem uma mais semana de amarelo, conscientização no trânsito, isso. né? Então, assim, é para fomentar as atividades em torno daquilo ali, né? Entendi. Igual, por exemplo, o torresmo. O torresmo é uma iguaria que é típica do mineiro, típica do nosso estado. E mais Uhum. típica nossa E, ainda. nossa, igual esse negócio do vinho de inverno. É justamente porque eles explicaram, o vinho de inverno vai ser o único lugar no mundo que vai ter a cultivação do vinho no inverno. Inclusive, lá em Tiradentes tem uma marca de vinho que chama Luiz Porto. Gente, ele é maravilhoso. O espumante dele é maravilhoso. Tem Já aqui, tomou? Você que gosta de coisa boa? nós estamos aqui agora em Belmiro Braga, Tem que lá, falar lá pro Luiz porta. Porto patrocinar o podcast que ela tá fazendo Lá Mas eles propaganda. também eles fazem vinho? Falei. Eu vi Lá que tem porta. queijo. Tô doido pra conhecer Belmiro Braga lá, o Lacó, queijaria. Faz parte do sistema do vinho de inverno. Então não é assim uma lei Então que. tá, João, você conseguiu assim me dar um Mas argumento como é que você vai explicar isso até. para a cidade inteira, né? A cidade não entende, mas é. Quando vira. Normalmente chega a crítica, né? O E vereador não o tem livro nada de melhor pra bebê fazer. reborn, o que que você acha Ah, não, isso disso? aí já é. Ó, isso foi vetado pelo Eduardo Paes. Isso aí. Quem apresentou foi um vereador do MDB chamado Vitor Ih, Hugo. é MDB, tá vendo? Vitor Hugo, lá do Rio de Janeiro. E aí mas o Eduardo Paes vetou. Ele colocou isso no Twitter anteontem. Falou assim, "Ó, gente, não dá." Falou, gente, não dá, ele só Eu já vetou. falei aqui agora, né? Porque Aí a Câmara vai derrubar o veto, meu eu filho. não fui Aprovou. procurado ainda, mas assim, eu acho que devia ser criado não só em Juiz de Fora, mas o dia da cachaça. A cachaça é um. Ô, João, passa para Eu outra te pessoa. procuro. Você já criou do vinho, já criou do Eu torresmo, te tá bom. procuro pra isso, especificamente. Faz Sabe por uma... quê? Por exemplo, olha a cachaça, a história da cachaça. Hoje nós temos cachaça aqui que é Ih, comparada meu aí. marido ama cachaça. Então, tem cachaça que ganhou prêmio internacional, que isso é equiparada a um Dombré. uísque. Ih, pra falar aqui, pra patrocinar a gente, hein, Dombré? Não, você já Aqui, tá mas falando, é a assim, terceira mas bebida. ninguém teve a ideia ainda de criar o Dia da Cachaça, nem em Minas. Eu acho que Minas merecia um dia especial para esse evento. Tem um evento em Dores do Turvo, não sei se vocês porque é uma grande região produtora de cachaça, que tem lá a semana que é a Semana da Cachaça lá. Uhum. Então, assim, é um evento que movimenta a cidade, uma cidade que tem lá 2.000 habitantes, passa a ter nesse evento 10.000, 15.000 Entendi. pessoas, porque é a semana que eles comemoram lá, a semana Ô, João, isso é interessante, porque você acabou tocando num ponto de novo, a gente acaba caindo naquela divisão política, assim, onde as pessoas viram e falam, por exemplo, ah, não, porque o Lula, isso, Lula é cachaceiro, pai, e eu falo assim, velho, isso deveria ser um elogio, E porque quem não é, né? eu Eu sou. não sou, detesto. Mas assim, porque pensa bem, você chega lá Qual no. mineiro que não é? Você vai chegar lá, qual é o nome? Macron. Ele vai Sarkozy foi pra longe. todo mundo, vai mostrar uma tacinha de vinho, a produção do território Eu vi deles. vocês, é. É o vinho. Aí você vai lá, você vai em Portugal, a mesma coisa. Você vai lá na Rússia aí e tal, o Vladimir Putin lá, o cara, você vai, O alemão cerveja. o alemão com a cerveja. E a gente tá proibido de gostar de cachaça. Eu não consigo entender isso, não. E, Ah, tipo não assim, tem isso. o mais engraçado é que o brasileiro, ele toma cachaça e quer criticar o presidente por Ai, tomar mas já vou cachaça. deixar meu Não tem desabafo como. aqui. Um homem que toma cachaça fica chato demais, pelo amor de Deus. Mas aí a culpa é do homem, não é da cachaça. Ela não faz nada sozinha, entendeu? Ela não faz nada sozinha. Tipo assim, o álcool ele não transforma a pessoa em outra coisa, é a mesma Falou pessoa. É chato. Nossa, mulher também, pelo amor de Deus. Tô gostando muito, assim, porque foi isso que eu tô falando. Você é a representação do brasileiro, só falta falar que é flamenguista. Aí fechou. Ah, eu também sou. Viu? Você também é? Eu sou, Ah, eu sou flamenguista porque o Tupi não joga. Mas Eu eu sou falo flamenguista assim, porque o a Tupi não gente, a joga. gente tem que levar a questão da questão pública, né? Da autoridade pública, pensando no resolver os problemas públicos, né? Não tem que ficar discutindo. Eu acho que é aí que entra a questão. Você é de centro. O pessoal do centro ele preocupa mais com a questão de gestão, resolver os problemas, do que ficar discutindo ô, a roda, né? Reinventando a roda. Coisas que não precisa nem discutir, né? tipo o quê? Ah, Fala uma discussão que você achou assim, esdrúxula lá na Câmara, desnecessária. Esdrúxula não, desnecessária. E não Gastou onda. era o momento de fazer. Era o lugar, né? de cabeça, sim. Tem muitas, né? Porque, né? Do É. banheiro. Hã? Do banheiro, você acha? A do banheiro. Eu uso esse negócio da questão do banheiro, que não é uma questão só de Juiz de Fora, é nacional. Poxa, o banheiro tá lá, masculino e feminino. Né? Vai ficar agora criando banheiro para cada letra do LGBTQIA+. Imagina se você criar um banheiro para cada público daquele ali. Imagina aqui no podcast. Então, Eu já falei, no dia que não, acabar assim, aqui esse negócio de eu sexo vou no criar banheiro, eu não venho mais. banheiro para o gay, para uma lésbica, para o intersexual, outro para aquelas letras. Queer, Aí você não tem jeito, é um banheiro masculino e feminino, né?
Agora, o que não pode é as pessoas desrespeitar essa lei natural, né? É, Ô, João, agora eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que fica em mim nesse assunto também. né? Por exemplo, você tem lá o banheiro masculino e feminino. Aí você tem, e esse banheiro masculino é um mictório, tá? Hum, E aí você tem uma menina, uma mulher biológica, hum, que se vê como homem. E aí ela não tem pênis. hum. Co- E ela tá de homem, vestida de homem. Como é que vai ser isso? Ela nasceu como? Mulher, Ela vai no banheiro feminino. entendi. Biologicamente, ela é mulher. Não existe a possibilidade. É, não Não, é? Tá assim, certo, tá? É É. como eu penso, tudo bem. Igual, por Mas ele eu exemplo, já não aí vou sei. te fazer uma pergunta contrária, né? O cara nasceu homem, é uma mulher trans. Foi lá, fez a cirurgia, tudo. Ela nasceu trans, Às mas, vezes nem fez a mas cirurgia é eu trans. sei, mas eu falo assim, vamos supor que uma pessoa fez a cirurgia. Uhum. Ela tem um órgão genital masculino? Não, Então ela usa banheiro feminino. não, mas ela tem, Mas ela ela produz gametas eu sei, mas masculinos. ela não Ela corre é o homem, mas biológico. mas Lógico mas que ela ela é homem, ué. mas a questão é a questão de segurança, banheiro é uma questão de Ah, mas segurança. um homem ele só abusa com o pênis Eu dele? sei, mas assim, aí ela hoje É, ela eu não quero entrar no banheiro com um homem. vão no uso, né? Mas aí ela já é uma mulher transformada. Não é uma mulher, Hum. nunca vai ser uma mulher, ele é Aí é um questão de homem. bom A senso, né? ciência não muda. qual é É. a possibilidade de você, João, numa discussão dessa, você virar e falar assim, gente, eu não quero discutir isso, eu não sei. E simplesmente não opinar. Que era o Eu projeto já de cansei lei? de fazer Falava o isso. quê? Porque eu, por exemplo, numa situação igual essa, eu ia falar, gente, eu não faço a menor ideia. Eu acho uma discussão Não, você fica quieto. que não tem que ser uma discussão assim, isso tem que ser técnica. Eu acho Mas que é no porque o projeto de lei era brasileiro, uma proibição, de poder usar o banheiro que se a pessoa se identificava, não era isso? Não, Do Melo? não, a questão é o seguinte, vai que a cidade e os comércios criassem um terceiro banheiro, por exemplo, para as pessoas LGBTQIA+, entendeu? Então, assim, isso economicamente para o comércio é muito, muito, muito. Como é que o cara vai fazer Uhum. 3 banheiros? Às vezes tem um só. É, Às é. vezes você vai no banheiro, você vai num bar, só tem um banheiro, não está discriminado nem masculino nem feminino, é um banheiro único, é um banheiro que é individual ali, a Não, pessoa mas eu acho que tinha um do Melo que era assim, de proibir proibiu o banheiro. banheiro que a É, pessoa pode se identificar. é, Ah, hoje eu me sinto mulher. Porque é isso, é que João. é. A maioria não faz a cirurgia, calma aí, o tá? projeto era para proibir. Porque olha Porque só, na verdade, proibir que eu hoje, você, porque é pior quando é o homem que troca, né, gente? Então você hoje, Nicolas, não fez cirurgia nenhuma, tá? Porque a maioria não faz, que é uma cirurgia difícil, uma cirurgia, né, complicado. Mas você se sente mulher. Você quer ter o direito de entrar no banheiro das meninas. isso aí é errado. Na Não, minha visão pensa é na errado. tua filha, cara. É. Uma marmanja entrando lá no banheiro com ela. Eu não me sinto bem. Não, mas o Se for um projeto é banheiro que de ele proíbe o shopping, quê? isso, a pessoa se identificar, poder usar o banheiro que ela quer. Eu acho que, não sei se era da Thalia ou se era o Melo proibindo que isso acontecesse. Era um negócio assim. E foi até aprovado, né? Esse projeto de lei foi aprovado, não pode. Então, assim, são questões que eu acho que atrapalham, muitas vezes torna-se mais calorosa do que às vezes uma discussão Entendi. bacana para a cidade, Você entendeu? tem um público também ideológico dessas pessoas que foram Sim, mas eleitas e por que isso que eles estão esperam ali. isso É também? por isso que eu tô te Não, mas é falando, né? igual o E é cara por do isso que vinho que te continua fazendo isso. procura, e eu acho isso que é desnecessário. A pessoa Hum. que votou nele, que é ideológico, que quer isso, ele também tá Ali, dando uma ali que contrapartida. está todo mundo representando o seu público, né? Isso, Igual, por exemplo, o isso. pessoal fala assim, você trabalha muito com a questão comunitária das obras. É o meu público. Meu É. público quer isso. Uhum. Ele quer que o poder público leve, o meu público, ele quer que vê na porta da casa dele o resultado do voto dele. Ele quer que a rua dele esteja limpa, capinada, com o lixo sendo recolhido, a árvore podada, a iluminação em dia. O meu público é esse, é o público comunitário, né? Tanto é que a minha demanda maior de gabinete é essa. Sendo que eu atuo também em outras áreas, atuo, igual, por exemplo, a questão oncológica, né? A questão, vamos dizer assim, outros assuntos, né? Da saúde, né? Questões a educação infantil, que também é uma bandeira minha, né? Que às vezes agora com essa questão da oncologia está ficando um pouquinho deixado, mas a maioria das minhas emendas que não são da saúde vai para a educação infantil,
principalmente os primeiros anos, que são as creches. Por quê? Porque é uma bandeira minha, é uma bandeira minha. Então, assim, cada, Importantíssimo. cada um tem sua bandeira, e a gente representa essa bandeira. E eu tenho hoje um público que espera em mim que eu defenda a educação infantil. É igual ele tem, porque quem a Roberta ela fala isso e é verdade, ela falou isso lá: "Eu não sou fisiológica, eu sou ideológica". Então ela tem um público que votou É, nela e que ela tem que responder também, essas pessoas assim, Só o votaram argumento nela. é que é ruim, né? Porque é. eu não sou fisiológico, sou ideológico. Só o Mas argumento que eu é ruim. falo, Nicolas, igual, por exemplo, vou te dar. Aí, a meu ver, o vereador que eu sou, eu vejo em mim um trabalho legislativo muito mais produtivo. Eu consigo entregar. Agora, o ideológico ele é muito abstrato, né? Ela não sabe quem são os eleitores dela. Ela não identifica os eleitores. Eu consigo identificar meus eleitores. Não, Consigo. Inclusive, Não inclusive, sei. inclusive, João, a leitura que eu normalmente faço disso, e assim, respeitando, tá? Uhum, Porque é da democracia. Respeitando a eleição, uhum. respeitando o cargo, é da democracia. Mas isso obriga o parlamentar, isso obriga o legislador, o eleito, a ficar o tempo todo fazendo espuma, fazendo esse tipo de discussão. Né? Porque ele não consegue se dividir entre a entrega concreta, né? Que é fazer a política onde as pessoas vão usufruir algo daquilo concretamente, mas vai ter que ficar fazendo espuma para poder manter essa base ideológica o tempo todo alvoroçada. Pois é, por isso que o debate fica acalorado e deixa de discutir coisas E não, importantes não para a sociedade. entrega nada, Não não entrega entrega nada, nada. eles não entregam nada. Eu falo muito isso Sim, porque olha só, por exemplo, é, Por ah, exemplo, tá, você está querendo dizer que a é, discussão em não si, entrega né. nada. Mas, por é, exemplo, vou te dar Só um para exemplo. ficar claro aqui, porque Hum, depois a pessoa escuta e hum. e e muda o que você falou. Não fala assim, não entrega nada, essas discussões, assim, Ah, as não entrega discussões, nada, entendi. não assim, entrega para não nada. colocar ninguém em situação Tanto a tanto a extrema direita quanto a extrema É, o esquerda. centro também, para não quando colocar ninguém em faz situação ruim discussão aqui, eu vou pegar um outro exemplo. Nicolas Ferreira teve 36 mil votos de Juiz de Fora, entendeu? Não chegou uma emenda para cá, não chegou uma ponte, não chegou chegou, um hein. asfalto, Ó, chega para Minas, né? Uhum. Chega para Minas. chegou. Mas é isso aí, tá aí, Eu desse jeito. questionei isso numa fala minha, inclusive foi uma coisa de crítica da própria Roberta no falei: "Poxa, o cara teve 30.000 votos aqui, precisa de mandar emenda para cá, ué". É, Ela preciso fala: "Ah, fazer mas alguma coisa. mandou, mas aonde está? Cadê as emendas? É, Eu também Cadê as exatamente. emendas?". Não, é mandei porque uma foto. a emenda também ela é para Minas, assim. É, Nada sugere que vai pingar alguma coisa que em Juiz de Fora. então, Só que esse é o problema, assim, como é que isso vai funcionar lá dentro da Câmara dos Deputados? Vai chegar lá com 1,5 milhão de votos e o voto dele lá dentro vale a mesma coisa do cara que teve 50 mil votos. pois Vai. é. Ele vai precisar conversar, vai precisar compor, não tem como criar inimizade, senão a galera isola ele. E aí, o que que vai terminar no final do mandato ele fazendo? Ele vai falar, não, é porque eu tentei, mas todo mundo aqui é corrupto, ninguém me deixou trabalhar, que não sei o quê, e aí vai lá e se Mas elege de enfim, novo. Ou seja, é só espuma, é só espuma. Concretamente não acontece nada. e É. falando nisso, o Vitinho teve quase 15.000 votos, a gente não ouve a voz dele, né. Eu acho engraçado, Mas não é sei se porque Um ambiente é isso que eu diferente. falo, o mandato dele não é de ah, de mas de falatório, o dele é de prática, ele é um né. parlamentar, Eu tem sei, que mas discutir mas ideias mas também. ele igual, por exemplo, não estou defendendo, mas eu falo Não, assim, também ele entrega para a sociedade dele, para um trabalho espetacular, para o público dele, Uhum. que é a causa animal. Então, assim, ele é um processo legislativo que é produtivo, Não, e outra, entendeu? ele fica, né? Porque aí a Hã. pessoa, por exemplo, que teve ali um gatinho que foi castrado em algum momento por causa da atuação do Vitinho, Uhum. bota nele na próxima. Ô João, e como é que é a relação, assim, ali fora da plenária, acabou, teve a discussão, é tudo normal? O o convívio de sociedade normal, igual você convive com São por exemplo, colegas de trabalho. colegas de trabalho, né, mas assim, mas a gente o pessoal discute muito as pautas lá na plenária. Até porque também não tem muito tempo, muita gente chega ali na hora da plenária e sai na hora da plenária e vai fazer seu trabalho. Ali tem pouca convivência. Tem vereador ali que você esbarra com ele só na plenária, entendeu? Entendi. Tem pouca convivência, ali dentro Corredores. nos corredores, né, até porque os horários são muito diferentes, né, cada vereador trabalha num Mas horário. ficou você, Roberta, ficou uma coisa meio assim? A Roberta, eu conheço a Roberta desde quando ela era adolescente. Ela é do bairro de Lourdes, entendeu? Então, assim, ela estudou no Ali Alto, junto com a gente, estudou com meu irmão. Eu conheço a família da Roberta todinha. Então, assim, eu não tenho nada contra a Roberta, até porque nós fomos criados junto ali no Uhum. bairro de Lourdes. Não tem, é claro que arranha, assim, às vezes um debate, o outro dá uma arranhada, mas isso aqui, eu tenho maturidade suficiente que isso aí é temporário, você vai passar. Igual já tive problema com o Melo, já tive problema com a Laís, eu já tive também na legislatura passada uma fala minha direcionada à Laís da mesma forma. Só que
Passou, passou e vai embora, toca o barco, né. E se for preciso de se dirigir a qualquer outro parlamentar que esteja atrapalhando e que ofenda, venha ofender, não só a casa legislativa, mas também os vereadores, a gente vai direcionar. Só que as coisas têm limite, tem hora que, né, a hora você tem que falar, igual teve uma fala da Laís lá no início que ela ofendeu os vereadores. Eu levantei e falei. Aí cabe da pessoa também Justo. ter maturidade e, né, e absorver isso e levar isso como, até um aprendizado, né. É, claro, porque até porque também na política você pode divergir hoje e amanhã tá Não, convergindo em outro assunto. pois é, Não tem né. como assim, não dá pra levar pro pessoal, não tem como querer fazer uma briga pessoal. Então é isso aí. Mas, eu acho assim, a meu ver, a minha postura para os meus eleitores está muito boa, entendeu. Tanto é que a votação vem subindo a cada eleição. Você recebe isso, assim, você recebe só, via número de votantes na eleição ou como que isso acontece no cotidiano? Assim, esse retorno dos seus eleitores, da comunidade, como é que você vai medindo isso, de que seu trabalho está sendo bem feito? Ô Nicolas, a gente vê isso, acontecer, porque é o seguinte, é aonde você atua, onde você levou um benefício. Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu tive atuação no neorresidencial. No residencial nós conseguimos melhorar o sistema de transporte público lá, com intervenção, com reunião, com tudo, melhorou o sistema. Então assim, Teve muito voto lá. a minha votação na região do São Pedro aí, aquela região onde tem os votos, cresceu. Igual, por E exemplo, região do do Juraci. Juraci, É, nossa mas assim, senhora, só tinha coisa. as atuações vão acontecendo, você tem Aham, o retorno. aham. Aí você vê mas não é o reconhecimento só no voto, eu não falo friamente só do reconhecimento no voto, mas o reconhecimento até nas falas, né, no dia a dia você vai vendo que: "Poxa, o pessoal lá do bairro tal tá falando bem de você, o pessoal lá do bairro tal tá falando mal de você, que você foi lá e não conseguiu resolver". Porque do jeito que a gente consegue resolver, É. tem coisa que a gente não consegue resolver também. Quando você não consegue resolver, você tem a parte negativa, né. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso. Então a gente tem os feedback, né. Aqui, e a questão lá do Poço Rico? Aqui agora a minha sogra mora ali, né, na Você teve na Meiuca. reunião, É, né. tive. Então, nós Mas fizemos uma olha reunião só, depois, João, né. ali agora virou, assim, um breu à noite, uma coisa horrível, assim, perigosíssima, cheio de morador de rua. Aquela rua da Bahia ali tá acabada. Tô até com pena da padaria que abriu 24 horas, né. Pois é, mas Você acha que aí é uma tem questão que vai caber agora, é a comunidade entrar com um processo, judicial então, teve uma coletivo. reunião sobre isso, né. Inclusive o nosso gabinete está cuidando disso, já está pegando os dados, né, porque também a gente tem que colher bastante dados, porque você vai pedir uma liminar e vai pedir um processo, na justiça para abrir aquilo ali. Como que a gente vai argumentar isso? É só simplesmente para abrir? Não, a gente tem que argumentar com base. Tem comércio lá que já no primeiro mês caiu 50%. A gente está querendo provar isso, matematicamente. Segurança também, É. escuro. Assim, e a gente tem que provar que aquilo ali realmente atrapalhou a vida cotidiana da Não comunidade, não tem uma teve, medida compensatória, não caso não tem, não consiga, um tem. plano B? Não, assim, não tem, Não não tem, tem. não tem. Não tem o que ser feito, até porque é uma área Não foi feito residencial, não não tem foi como. não foi feito impacto econômico, impacto social, entendeu? Então, assim, isso é um argumento que a gente vai usar na justiça. Mas assim, outra coisa, poxa vida, isso aí é uma questão do progresso, todos os lugares vai ter que colocar o viaduto. Ali Não, foi não dá, né. mas ali não, sim, mas vamos fazer progresso? Vamos, consulta a comunidade. Por que que o único lugar que o viaduto não foi feito em cima da travessia? Ali não foi feito em cima da travessia, Aham. foi feito deslocado do bairro. É. O viaduto era para ter sido feito ali. Ah, tá. Ali, é um argumento que a gente vai igual, por exemplo, da Benjamin, o viaduto foi feito na Benjamin. Isso, O isso. viaduto da BD foi feito em cima da travessia. Onde foi feito do açaí não tem passagem, Não não tinha existia, não existia é passagem, mesmo. então, ali não era uma passagem. Então, quer dizer, é um argumento que por que que não foi Você feito? já sabe por quê, não? Só tinha travessia Não, de porque pedra. eu acho que questão de logística, de lugar para fazer o viaduto, que ali não sei se tem espaço, mas você chega no Rio de Janeiro, tem vários viadutos no Rio de Janeiro que ele é feito em zigue-zague Uhum. que ocupa o mínimo espaço ali daria, É. entendeu? Então assim, é questão de mesmo de a E gente agora também você fica assim, um viaduto, outro viaduto, porque foi feito é não, dureza, mas né. assim, viaduto eu acho que é É, mas necessário. às vezes não Igual Volta precisava ter Redonda. feito Volta aquele, né. Redonda não tem passagem de nível, carro cruzando linha férrea, lá é tudo viaduto. Se dá a volta, dá a volta. Tem várias cidades que mexe com transporte ferroviário que é assim, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um transporte ferroviário de pessoal lá que são os
os trem elétricos lá, né? Que é tudo viaduto, né? Qualquer bairro lá tem um viaduto, mas o viaduto é feito justamente onde é melhor para a comunidade. Ali não, o viaduto ali não foi feito no melhor lugar A para gente precisa mesmo dessa linha férrea passando aqui no meio da cidade. É. Tirar muito Mas se difícil, não é fosse a linha muita. férrea, vamos supor, seria um trem de passageiro. Teria que ter, né? Um Não, viaduto isso também. querendo É. tem um É trabalho aqui, questão de logística. muito emprego. É questão de logística, Só né? passar no meio da cidade, Não, né? mas você muda agora. Dificílimo, né? Já devem ter pensado nisso, mas Mas mudar assim, pro vai depender prédio. muito da interpretação judicial que a gente vai apresentar, né? Não, então aí para o pessoal já tá sabendo, que muita gente até me pergunta isso, eu já falo, eu não estava na reunião lá da coisa. Mas o juiz Já tá, o seu jurídico tá cuidando tá cuidando disso. disso aí. Excelente. Pessoal do João Posto Wagner, Rico. e com relação a esse projeto de revitalização do centro ali, mudança na Getúlio Vargas, o que é que você tem pensado disso? Assim, o Nicolas, quando a prefeita apresentou o projeto, uma das questões que eu fiz para ela, que eu apresentei lá no dia da reunião, eu falei assim: o prefeito está vindo esse montante de empreendimento e a saúde nossa, não tem nada para saúde. Assim, isso aqui é uma linha de crédito no BNDES para isso, para trabalhar a questão do meio ambiente, trabalhar a questão urbanística, né? Então, assim, é uma linha de crédito que foi criada. Igual, por exemplo, existe linha de crédito na Caixa Econômica que é para É dinheiro carimbado, não tinha. carimbada, que é Vinculado, né? Ó, por exemplo, você pode pegar um dinheiro na Caixa Econômica para comprar imóveis. Você não pode pegar aquele dinheiro e É. comprar carro. Aham, Entendeu? Então, assim, é uma linha de crédito do BNDES para esse fim, para entendi. obras de meio ambiente, para obras de urbanização. E assim, o nosso centro da cidade, realmente, ele precisa de uma intervenção há muitos anos, porque ali tem coisas que, inclusive, é ilegal, né? Ali nós temos rede mista de água, de esgoto com água pluvial. Por isso que o centro da cidade, às vezes, dá mau cheiro, porque tem, tem rede mista ali. Esse projeto vai separar as redes, né? O nosso centro da cidade ele é feio, Você não né? fica com medo depois da Praça Antônio Carlos, o que que essa prefeitura é capaz de fazer, não? Mas, assim, não vai ser essa a prefeitura. Vai ser a prefeitura que vai fazer, mas não vai ser o governo dela. Uai, se ela Isso é obra de 15, 20 anos, meu filho. Isso aí é obra, é um empréstimo de 15, 20 anos, mas é uma obra de 15, 20 anos também. Quem vai inaugurar vai ser, às vezes, um menino que está hoje com 20 lembrar o anos. Né? projeto. Então, mas quem vai lembrar? Igual, por exemplo, o Mas espaço. eu não tô pensando quem vai lembrar, Vou tô te pensando que a perguntar, o gente vai espaço, viver isso. o espaço Mascarenhas ali, como é que chama ali? O Mercado Municipal. É projeto dela? Não Pergunta. sei. Não, não É? é, não Não, é, né? não é. Esses 5 milhões e meio aí que foi feito para a Praça Antônio Carlos, É de quem? Do Bruno? projeto veio do Bruno, entendeu? O projeto dos viadutos é dela? Não, Não. Não, o projeto é do governo Custódio. é, Foi elaborado lá no governo Custódio, em parceria com o DENIT, com a MRS, com o programa o PAC 2, entendeu? Foi uma estratégia do PAC Agora, o 2. viaduto bom que funcionou aqui é aquele Elifadel, né? Então, para você ver, então, tem Aquele, coisas. Mas aquele quando é resolveu. feito o estudo de impacto, que não vai, então Aquele não só aquele, o da Benjamin, do Benjamin toda também. vez que você Só tá mal. tira da Benjamin morreu dois, mas É, mas toda vez que você tira uma passagem de nível, você tem ganhos, entendeu? Mas assim, tem que ser feito com muita, né? estudo, critério. Não, É, as pessoas não compreendem o tempo da política normalmente, né? não Imagina compreende. Igual, por exemplo, imagina que a apresentou o caso, Margarida você falou, hoje ela quer um viaduto e amanhã foi tá o pronto. projeto dela. O projeto não veio, ela só executou. Mas Executou então, mal mas então, Não. mas continuando, ali no projeto de revitalização do centro ali, a Getúlio Vargas e tal, você Hum. estava falando e, assim, no fim das contas, sua conclusão é qual? É um projeto que é interessante para a sociedade venezuelana, não é? do Getúlio centro, Vargas ali, a da revitalização do revitalização. centro. Turisticamente vai ganhar muito. Né? É uma obra. Preço da obra. Mas vai ganhar muito, vai revitalizar o centro. Poxa, a gente é Juiz de Fora, a gente vai em cidades aí menores, igual, por exemplo, vai em São José dos Campos. Uma cidade toda moderna, toda bonitinha, centro da cidade bonitinho. Aqui nós temos essa fiação louca aí, que é Esse projeto horrorosa, né? não, é Qual? do Maurício, não é? Da fiação? De aterrar? De aterrar, É. mas vai Você aterrar. Com acha esse que projeto vai acabar a fiação Nossa, do isso é uma centro da excelente cidade. notícia. a Então, cidade inteira ou só o centro? Só o não, centro. tem um triângulo aí, não dá pra fazer a cidade inteira, É, mas assim, olha como que é. Olha, é. olha o nosso centro histórico ali da Getúlio Nossa, Vargas. Buenos Aires também é tudo Então, pois é, não é bonito? Você vai em Brasília você tudo aterrado, tudo bonitinho, A né? gente tem um exemplo aqui no Brasil também, Sobral. Não. Você vai em cidades de porte muito menor que o Juiz de Fora, que tem um centro da cidade muito mais é, atrativo do que o nosso aqui, ué. Né? Você fala igual o mercado municipal agora. Poxa, é um lugar atrativo, não é?
Mas você tem coragem de ir ali 10, 11 horas da noite, ficar Mas, João, transitando ali? mas, João, a discussão, no fim das contas, eu Tem acho que que trazer segurança, tem que eu trazer. acho que o Tem. ponto da discussão, às vezes, ali fica com relação a trânsito, porque o trânsito sem Juiz de Fora é isso que a gente conhece. É um inferno, um negócio absurdo. Getúlio Vargas não dá pra saber se é melhor, se é pior, aliás, andar a pé, de moto, de carro, de ônibus. Não dá pra saber o que que é pior ali. Qualquer um é ruim. O ideal é não passar na Getúlio Vargas. Então, como é que foi o estudo de impacto de trânsito ali no caso? Como é que vai ser Assim, a isso? gente participou desse estudo, mas Porque vai reduzir. uma Eu acho que coisa, não é não, só uma por coisa, razões de uma trânsito. coisa que eu vejo hoje, Getúlio Vargas não era para ter carro mais. Ali era pra ser só transporte público. Não era para ter, já era para ser proibido. É essa a crítica das pessoas. Você Então, fala assim, vai ficar uma faixa só por para quê? carro, o resto deve Hoje você estar tem que ônibus. priorizar o transporte público, não o transporte Vai privado. ficar um pra cá. Concordo. Eu concordo. Então, você tem que priorizar hoje o transporte público, né? Então você tem que melhorar o transporte público para as pessoas usarem, né? Igual no Rio de Janeiro. Se você for raciocinar no Rio de Janeiro, metrô, BRT, VRT. Então, assim, é sempre priorizado o transporte público, Uhum. né? Em São Paulo, rodízio em São Paulo. Por que que tem rodízio? Para priorizar o transporte público. Né? Aqui em Juiz de Fora, não quer se colocar rodízio, porque é um gasto político muito grande, é um problema que vai inibir as pessoas. Mas, poxa, tem que priorizar o transporte público. Né? Getúlio Vargas já está saturado. Ó, eu vou te falar, ontem eu estava na Universidade Federal fazendo caminhada lá, eram umas 17h30, 17h30 às 18 horas. Aí quebrou um ônibus ali, né? No anel. Não, em frente ao Monte Sinai, ali, perto do Monte Sinai, no Uhum. Dom Bosco ali. Nossa. Aquilo engarrafou todinho. Aí engarrafou tudo, ficou um inferno lá em cima ontem. Eu comecei a observar quantas pessoas tinha por carro dentro do carro. Uma pessoa, uma pessoa. Uhum. Uma cidade que você tem uma pessoa por carro. Se aquilo ali tivesse dentro do ônibus, tinha 40 carros a menos ali. São mais de 300 mil veículos. Uma Então, cidade de 500 pois Gente, mas a é, mil gente tem que habitantes. enfrentar muito problema. pois é, mas tem que melhorar o transporte público. Vai vir uma licitação agora em 2026. É hora de melhorar o transporte público. Ô, João, a gente já está assim, quase finalizando também, mas deixa eu te perguntar, falando nisso e já juntando com o da saúde, Hum. por que que você não assinou as CPIs da saúde e do transporte? Tem algum motivo, sim? Deixa eu te falar, o que que é a CPI? É uma comissão parlamentar de inquérito, não é isso? Precisa de quantos nomes para assinar? Quantos? Quantos? Você Não sabe? sei, não. São Tipo, 8 nomes, precisa de oito, hum, oito, oito pessoas para assinar, né? um tem Quan- quan- dois, um tem três. Pois é. Para que que eu vou Quatro. desgastar para assinar um negócio que não Não, não mas vai essa dar em nada? justificativa não pode ser, velho. Eu sempre Pode falei, ser, pode sim, eu ser. sempre falei na Comprometer CPI. Mas, politicamente. Hã? mas assim, você coloca a sua assinatura para ir dando força para uma coisa que você acredita. É, Então você não vai. Tem um negócio de motoboy, só dois assinados, você não vai botar seu porque nome. É isso? não, não é isso não. Entendi, não. Vamos supor que você seja vereador Hum. e tem uma demanda ali de alguma coisa relacionada a motoboy. Precisa de 8 assinaturas, uma emenda, sei lá, precisa de 8 assinaturas. Você não vai colocar a sua porque só tem Não, dois, você não não. quer se dispor. Vamos ver se eu Supor, consigo traduzir então isso. vamos lá, você tem um bom relacionamento com o governo, seja ele de esquerda ou de direita. Vamos supor, você, seja uma deputada federal, lá no Congresso Nacional, e o Bolsonaro é presidente, você tem um relacionamento bom com o presidente. Aí se instaura uma CPI lá para investigar as joias do Bolsonaro. Você tem um bom relacionamento com ele paga as suas emendas, ele te atende, não sei o quê. Aí você quer assinar só por assinar? Não, olha só. Não, 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 não. Ah! Você está colocando uma situação completamente Não, diferente. Você não, está comparando igualzinha. joia É. com saúde, com Não, transporte. mas eu tô falando. Não, completamente Não, tá, diferente. então eu vou falar. Colocaria. É, Inclusive, sou crítica, tem vídeo crítico ao meu próprio eu partido. sei, mas eu falo assim. Entendeu? Mas aí é o seguinte, você Se aí, fosse alguma coisa mas, relacionada à aí saúde, você vê uma transporte, com o CPI cenário lá. que a gente está Vamos vendo supor, você vê aqui, uma CPI no Congresso lá que tem 2 assinaturas suas. Você vai assinar só para criar um desgaste com seu então tá. Então já entendi a justificativa. Não assinou. para não criar desgaste. Mas se tivesse lá 6, 7 assinaturas, com certeza assinaria. É Por quê? porque aí tem a A gente não possibilidade. concorda. Hã? Desculpa, porque aí tudo tem a Tem a bem. possibilidade Tem a de. possibilidade da coisa andar e o compromisso político ele ser firmado. É basicamente Pois é. virar e falar assim, ó, não tô sozinho nessa, tem mais gente aqui também que tá indignado. Entendeu? Então, Agora, se agora você tomar vai essa criar frente, desgaste à eu toa? entendi. À toa. E outra coisa, essa CPI é o quê? É ideológica. Ela não tem nada Ah, fundamento. É não. ideológica. Quem que pediu? Então, toda coisa que Não, Roberto Melo for pedir vai ser ideológico? a maioria Toda coisa que a Laís não. pedir vai ser Não, ideológica? nós assinamos a CPI do Carnaval. Todo mundo assinou, inclusive o PT. E por que que tiraram a assinatura? Porque depois viu que tinha uma investigação no Ministério Público e que a CPI não ia investigar de maneira, como é que fala? Tão bem quanto o Ministério do Não, Trabalho. e de maneira Isenta. isenta. De maneira isenta.
Por que Entendeu? não ia investigar de maneira isenta? Porque o presidente da CPI seria um cara que pediu que ia investigar de Quem? forma. Foi o Maurício. Você acha que ele não seria isento? Não, claro que não é. O Maurício? Por que não? Porque ele é oposição ao governo, é. Entendeu? Gente, mas que pensamento é esse? Então não E pode ter nunca, porque se for pró-governo também não vai ser isento. não, mas eu falo assim, quando uma CPI ela realmente é séria, Mas ele Ah. séria, séria, que você tá vendo que ela tá investigando. Centro que apoia o governo não é isento também. Que não Sim, coloca assinatura porque não quer se desgastar com o governo, não é eu tô isento. falando isso, mas, assim, a pessoa pode estar ali e ela não ser, tipo, pró-governo, nem contra-governo. Se fosse uma pessoa assim, Não talvez fosse existe mais isso, isento. né? Não existe isso, Não né? existe total Não parcialidade. existe isso, né? Se existe a Eu sei CPI disso, amigo. e ela prevê que uma pessoa vai ser o presidente e que há um acordo ali Gente, isso tem que acontecer. Então, mas por que. Nunca vai Aí, ter aí eu te pergunto, por que só isentão. tem duas assinaturas? Por que Isso só que eu tem quero duas? saber. Por Porque que não só tem, tem duas? porque não tem, As pessoas querem saber isso. porque não tem articulação política pra tanto. Não, por E que outra que não tem, coisa, só e tem outra duas? coisa. Ele é melhor do que a Igual, por gente. exemplo, ela tá pedindo uma CPI da saúde, né? Igual eu te falei, nós discutimos saúde aqui hoje. Imagina se toda a cidade pedisse CPI da saúde. Porque tá um caos. Seria ótimo. Pois é, mas olha aí, né? Uma Ia ser CPI. divertido, pelo É. Ah, Porque ia de transporte? a de transporte. Quanta assinatura tem? Negro Bússola, Maurício e Roberta. Pois é. Nem o Melo assinou. Não, o Melo que Não, propôs, ué. não, Transporte é do Melo. transporte não. É, Transporte. transporte é do Melo. Então, foi o Melo. Roberta e Negro Bússola. Então, 3 assinaturas. Ah, João, então Pois é, tá. 3 Então, assinaturas. assim, tá respondido. Ah, eu não quero me dispor com o governo, vou assinar, mas Não, eu acho que mas não é, não é primeiro indispor dessa pensamento forma. é Ah, as pessoas, vou indispor à é o toa. cidadão. Uma coisa que não vai dar em nada. Que não vai Mas se sair. todo mundo pensar assim, ninguém vota, ninguém faz nada. Não, mas aí, se tivesse uma CPI lá, que fosse realmente convencitiva aos vereadores, tivesse lá 7 assinaturas, aí, meu filho, O que tivesse seria uma articulação. convencitiva? O que seria um? por exemplo, um desvio de conduta da prefeita. Aí sim, né? Um desvio de conduta. Mas é para isso que é a CPI, para Então, analisar se teve pois desvio é, de mas conduta. aí uma coisa Você está mais grave, pegando um né? dinheiro Tem que que ter elementos. veio do federal, veio do estadual e está retendo aquele dinheiro que não pode, Mas está ela, contra a lei. mas não está contra a lei, Tá, não. porque ela extrapola o prazo. A Não. lei fala com prazo para repassar. Prazo, Tá. prazo de 30 dias. Tá, ela extrapola esse prazo, inclusive do piso e de repasse direto. Então, assim, isso tem que ser investigado. Como é que você sabe? Você não tem acesso a essas contas. Pedido de informação é difícil, você sabe. A CPI, ela tem essa força. Mas deixa eu te falar, ela tá sendo processada pelo Tribunal de Contas? Não tá. Não, Ela mas, tá cumprindo, ela tá mas cumprindo. então tá, Ela tá cumprindo. se E o o repasse, Tribunal de eu vou te falar, Contas, ela não tá, ele é responsável. ela tá passando na data, nos 30 dias, tá? Então, se o Tribunal de Contas, Ela tá cumprindo o prazo, são 30 dias. se o Tribunal de Contas, ele é suficiente, então a CPI ela É o fica órgão esvaziada, não vai fiscalizador. precisar É o órgão CPI para fiscalizador. nada. Então, nenhuma CPI Por que a Dilma foi caçada? Porque acha pedalada. E quem denunciou a pedalada? TCU. Não, mas não acontece só. Entendeu? TCU, TCE Aí- não fazem tudo, João. Que não fazem Mas tudo. para que pelo amor de precisa, Deus. então, CPI? Para que precisa? Então, mas Por aí, que é previsto em lei? a partir da hora que o TCU sinalizou que estava Não, tendo a não pedalada, abriu a acontece CPI. Não Abriu o processo de acontece cassação. só depois de uma provocação de TCE e TCU. É Então porque você não abre. Você mesmo falou sobre a do carnaval. O quê? Não teve nada de TCE do carnaval O antes. Ministério Público. Chegando, por que não teve negócio assim? Depois. Por que não teve Mas negócio olha assim, ó? só, uma coisa não exclui a outra, senão estaria em lei. Ah, se o Ministério Público for investigar, não tem CPI. São investigações diferentes, são autoridades diferentes que conduzem, entendeu? A CPI, ela é um órgão instalado jurídico barra político. Então, assim, pelo lado político, pode ter toda a articulação e dúvidas possíveis, mas ela precisa ter elemento jurídico. É. Ela tem que ter elemento jurídico, senão vai ser uma CPI Aí, exclusivamente política. Aí você vai, agora a Roberta pediu a CPI da saúde. Ela nem explicou o que é que ela quer nessa pessoa, a CPI da Tá saúde. mal escrito. Tá mal escrita. Eu não tive acesso a esse Então, assim, pedido a dela. da saúde. Então, você vai fazer a CPI da saúde só porque a saúde hoje está. Realmente, a gente está vivendo um caos na saúde, não só em Juiz de Fora, igual eu deixo bem claro. Nós estamos vendo um caos. O prefeito de BH, pouco antes dela pedir a CPI, ele instaurou lá. Como é que fala? Não é calamidade, ele estado de emergência lá na saúde, porque estava tudo estagnado lá por causa da crise respiratória.
Um prefeito que eu nem consigo lembrar qual que é o nome aqui, porque o Fuad não morreu, né? É. Eu tenho uma outra pergunta, assim, já que a gente tem que fechar, e Hum, eu não pude deixar de perceber que nós temos 3 flamenguistas aqui, sendo que a gente mora em Minas. hum. Por que que os times de Juiz de Fora não estão jogando nada? O que é que o poder público pode fazer com relação a isso? A gente não tem time em Juiz de Fora mais, a gente devia ter. Eu sou muito indignado com isso. Mas não é, Devia ter não, é ódio. não é uma coisa que é do poder público, é uma Mas coisa que é do poderia. poder Não, mas eu acho privado. que ele Não, tá te pode perguntando como ter. pessoa. É. Pode ter. Chapecó tem. Cuiabá Mas tem. uma lei que obriga Mas é que eu ter falo time, né? assim, Assim que você Chapecó gosta. tem, eu, Cuiabá eu acho que, tem. eu acho que não é prioridade da cidade, né? Não é. Mas é Mas claro ele que quer que é. você faça uma Não, olha lei só. instituindo um time de É, Um Juiz de time não, um Fora. time não. Um projeto onde se Ah, fomente que os Ainda times mais possam hoje crescer. com as. Como é que fala? Saca só, João. escolinhas. Não, João, a com o gente tem. advento da SAS, né? Da SAS agora cada vez vira mais Mas, João, privado do que público, João, a entendeu? gente tem olha só. A gente tem um equipamento público, tamanho do estádio municipal, pra não ter um time pra jogar nele. O que Mas que a tem gente. festa country. Não, mas a gente precisa. É o estádio, gente, é pra ter um time Mas jogando. aí você imagina, na opinião pública, você falando que tira todo ano aí 100 milhões para Ah, aplicar em time de futebol. é. Não, não é 100 milhões, não. Não, Ô, mas eu falei, Exagero. que seja um ô, milhão, que Nicolas, seja um Não, milhão. eu tenho uma tá camisa. discutindo Não, falta eu tenho uma de, camisa né, do de Tupi. coisa oncológica, Ó, tá preocupado com o eu tenho uma time? camisa do Tupi que tá lá, Prefeitura de Juiz de Fora. Tá Igual, por escrito exemplo, como um dos patrocinadores. não teve um gasto agora aí de 900 mil com imprensa? É uma É, coisa até prevista, mas, poxa, eu, no meu conceito, eu acho desnecessário, né? Com o 900 mil em é, exame de alta complexidade, você faz muito exame, entendeu? Então, assim, mas é uma coisa que tá, né? E não deu, na opinião pública, um desgaste danado? Deu. Então, é isso aí. Prioridades. Imagina, futebol. Ah, que isso, eu acho futebol sensacional. Pela mesma razão, é turismo, é tudo. Sei, mas eu acho assim, o futebol, de uma maneira do poder público fomentar, não é você Criar um um time. time, é você trabalhar a base. A gente É. já tem Igual, time. por exemplo, você trabalhar com projetos sociais, igual tem o Bom de Bola, Bom de Escola, trabalhar a Essa é base, uma né? crítica também que fazem a Margarida dos Campos de Várzea, que Pois estão é, muito isso tem que ser largados. fomentado, É. né? Não, porque Igual, veja bem. a gente vai implantar agora lá no São Carlos, através de emenda parlamentar, uma associação, um projeto de futebol. Não, Que aí veja você bem. começa a trabalhar a base. Só que aí vem os clubes de fora e busca os meninos e leva embora, entendeu? Exato, mas porque a gente não tem vazão aqui. Eu falei, sabe por quê? Que eu tenho um moleque de 15 anos, e aí, beleza, ele não quis, tipo, ficar no esporte, Hum. na escolinha do Tupi, esse tipo de coisa, não. Eu falei assim, por quê? Porque não vai ter vazão. Então, assim, e eu penso nisso por quê? Porque você tava aqui com o Tupi jogando, eu lembro disso, porque enquanto o Tupi tava jogando, eu ia nos jogos todos. É. Aí você tem uma torcida enorme do Cruzeiro ali, tem uma torcida enorme do Bom Sucesso, do Rio de Janeiro, que tá vindo, veio de ônibus e tudo mais. Essa galera tá vindo de ônibus, vai comer aqui. Aí tem os ambulantes lá na beirada. Tinha um negocinho de chopp ali vendendo as paradas. Ou seja, Sim, às vezes a Mas cidade assim, ela não tem mas uma aí por coisa que para o Tupi isso. não foi para frente? Até o próprio empresariado que vai financiar aqui não é prioridade para eles. não, mas a gente teve isso. Vai que tá. A gente teve uma, duas vezes aqui, um outro ponto. Mas a gente tem, ó. Eu vou dar exemplo. Cuiabá é isso. Cuiabá, que dali é investimento estatal mesmo, e investimento dos empresários da cidade. Tá na Série A do brasileiro. Né? E joga Sul-Americana, ou seja, leva o nome do Cuiabá lá para o Chile. Né? Ou seja, isso é o que. É um investimento público, mas você vê que é uma coisa privada, o Tombense, por exemplo. É uma fábrica de fazer. Eles priorizaram fabricar, não disputar, né? Ninguém nem faz ideia de onde fica Tombos, mas sabe que tem um Tombense. O Tombense é fábrica de atletas. Então, Exato. a estratégia é igual agora o Olympique, né? De São João del Rei, né? Atlético. Atlético, é. É uma SAS hoje, virou uma SAS. Vai disputar a primeira divisão do Mineiro e daí a pouco tá disputando a primeira divisão do. Mas aí é investimento privado. Ele tá na Série B do brasileiro. Então, vai Como é que disputar é? a Vira Série A daqui a. futebol? Tá na Copa do Brasil. É, Não, eu Não falo, entendo nada, nem sei quem é não, Tom Benz. eu falo isso É. porque, olha só. Calma. Esporte, Tupinambás e Tupi. A gente tinha isso é histórico. O Tupi tinha lá Fantasma Mineiro e a gente tá deixando isso eu tudo vou te morrer. falar uma coisa, cada vez vai ser mais difícil, com a molecada com celular, não querendo jogar bola, só querendo celular, só querendo computador. Não vai Isso ter. é bom. Hoje a grande dificuldade hoje dos campos de futebol, dos clubes de várzea se manter, é porque não tem mais jogos suficientes, não tem festivais mais. Então é isso. Então a gente vai ficar sendo flamenguista mesmo. É flamenguista, é. Mas que certo. Bem, que bom que eu tenho a camisa dos dois. Se o É. Tupi algum dia voltar, eu tenho. Se não for o caso, eu continuo torcendo pro Flamengo. Tá satisfeito, Nicolas? Eu tô muito satisfeito, principalmente com o retorno. Achei muito legal você ter vindo, João. Foi bom? O pessoal quer ouvir, foi ótimo.
Foi Então, a gente ótimo. precisa transmitir isso para. É. Aproveita É nos bom ver momentos. vocês falando também fora dali, falando É, assim, né? Aproveita no momento que tiver com corredor, com os colegas, vereador, fala que a gente não morde, não. Pode chegar aqui que a Isso. gente vai Já conversar numa veio o boa. Negro Bússola, veio eu vi o você. Nego Bússola, teve outra Gente boa vereadora, a demais. Laís veio também, não veio? Não, vem Não. não, regou, na última hora avisou que Ah, não achei. vinha. Ah, é? Não Então, mas o fica de pessoal frente pode comigo, vir, vai não. ser legal o pessoal vir aqui conversar, porque é É, interessante para assim, pessoa por mais que a acompanhando. gente tenha Uhum. divergências, todo mundo tem direito de pensar da forma como, sabe? Aqui a gente não está querendo ditar nada. Só que cada um tem uma forma de pensar e a gente faz os questionamentos que toda a população É, faz. e outra coisa, todo político tem sua estratégia, entendeu? Cada um tem sua Claro, estratégia para agradar claro, o seu público, não é para agradar a claro. política, para agradar o seu É, público, entendeu? Então, assim, se você tem que respeitar também a estratégia de cada político, isso, né? Igual, por isso, exemplo, a Roberta, a estratégia dela é conquistar a direita, a extrema direita. É a isso, estratégia dela, e tá isso. certa, ela tem que, né? O dia da Roberta resolver mudar, fazer trabalho comunitário. Não é o perfil dela, né? Não é o perfil dela. Então, Pode, inclusive, dar muito errado. pode dar Ô, muito errado. João, você Porque não votou, sabe, às vezes não sabe, mas é Não é do estratégia. métier. João, você votou no Lula ou no Bolsonaro? Eu tenho na Simone Tebet, E no segundo turno? não posso falar. Ah, o Negro Bússola falou! Negro Bússola ali foi. Eu Acho votei que no Ciro saiu Gomes. no. É assim, Eu votei no Ciro Gomes, vamos de hum, Ciro, hein, não, 2025. eu sou muito partidário, eu sou muito partidário. Sempre fui assim, de coração MDBista, entendeu? Por causa da história do MDB, né? A gente tem familiares que foram prefeitos pelo MDB lá em Eu tenho Guiricema. que. Então a gente tem, o MDB tem uma história, então eu sempre fui muito MDBista. Saí do MDB num período que o MDB de Juiz de Fora estava um arraso, né? Então, não só eu, mas como vários MDBistas tradicionais afastaram do MDB. Então agora a gente voltou, está tentando reestruturar o partido em Juiz de Fora, né? Tentar resgatar. O MDB foi o partido que mais governou Juiz de Fora, foi o que mais se fez político. Hoje na Câmara tem a maioria dos vereadores foram feitos no MDB. A nossa prefeita, a origem dela é o É, MDB. MDB. Então, assim, o MDB tem que voltar a ter esse respeito que tem não só no cenário municipal, mas no cenário federal também. A gente Período, assim, por conta principalmente na década passada, né? Com o governo petista, com. Eu não vou fazer isso falar mal do Michel Temer, mas, é, mas teve um problema gigantesco nessa época. justamente na época do Michel Temer, houve uma dissidência muito grande no MDB. Ficou difícil sustentar. Dentro do próprio partido, entendeu? Não, só se for pelos esquerdistas que estavam dentro do partido e não gostavam Não, do não é Michel questão de Temer. ser esquerdista. Questão não, porque É a Michel questão. Temer, Romero Jucá, quando você tem os caciques nesse nível assim, fica um negócio meio É, complicado mesmo de sustentar perante a opinião pública. Eu parei. Precisamos. Ô, João, foi tão bom que a gente passou até do tempo, tá? Muito obrigada pela presença, viu? Foi uma honra te receber aqui. Temos recados, Nicolas? Temos. Gostou da conversa? Curte, compartilha, manda pra todo mundo. Se não gostou, faz a mesma coisa, porque não te custa nada e faz muita diferença pro nosso trabalho aqui. Tem no Spotify também, depois escuta lá, qualquer coisa, deixa salva nos seus favoritos. E lembra que se de tudo você precisar de alguma função de marketing, vídeo, card para rede social, você pode procurar a Agência Vesúvio. Se precisar de aluguel de sala, auditório, esse estúdio de podcast aqui, procura pelo Speed Coworking, inclusive os profissionais de terapia, por aí vai, que tem agora esse atendimento também. E por último, para a carreira jurídica, a gente tem a Smart Juris para você poder se preparar muito bem para o seu concurso jurídico. Você procura Smart Juris. Lembrei de tudo de novo? Sim. Muito Ô, obrigado, João, João se você Wagner. quiser dar aí um recado para as pessoas, colocar suas redes sociais, pessoas te seguirem. sim, pessoal que quiser conhecer o nosso trabalho, tem lá o Instagram João Wagner MG, né? Que é hoje que mais a gente divulga o nosso trabalho. Lá não é divulgado tudo, porque não cabe tudo, a gente consegue divulgar só mais o necessário. Dizer para o pessoal que semana que vem a gente está numa agenda no dia 10 de junho no Ministério da Saúde para buscar solução para a oncologia infantil de Juiz de Fora, né? Uma agenda que foi viabilizada pela deputada Ana Pimentel, né? Porque ela que está à frente dessa questão também. E a gente vai estar lá dia 10 para tentar buscar essa solução, mesmo que seja para credenciar uma outra instituição em Juiz de Fora para tratar o câncer, mas que seja resolvido, né? Então, dia 10 a gente vai estar lá. E o pessoal puder acompanhar de perto, talvez a gente traga boas notícias de lá, né? Excelente. Excelente, parabéns pelo trabalho. Obrigada, João. Pessoal, ótimo ter vocês aqui de volta. Até a próxima. Tchau e até a próxima.